Bom dia, né? Bom dia quem entrou, quem estava entrando aí. A gente teve a felicidade de ouvir o Aldri, que fazia um bom tempo que ele não conseguia participar no grupo. Então, novamente, aí, bom dia para quem entrou, bom dia pesquisadores, bom dia convidados. Hoje a gente está com alguns convidados e convidadas, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Josi, da UEPG, coordenadora do grupo. Então, hoje nós vamos falar, né, a temática nossa é um dos grandes mistérios da natureza, ou melhor, da natureza da pesquisa, né? A plataforma Brasil. Então, o que é, onde vive, o que come, né? O que será que é essa plataforma Brasil? Então, as discussões que nós vamos ter hoje vão nessa linha, né, da gente conhecer um pouquinho mais, tirar dúvidas e vocês saberem que podem aí compartilhar e partilhar as coisas, as suas dúvidas, né? Às vezes a pessoa fica com receio, né, de perguntar e o grupo é para isso, para ficar aberto para essas discussões. Então, a plataforma Brasil é uma base nacional unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo, né, CEP e CONEP. Nós fizemos a organização dessa discussão em dois momentos. Um primeiro momento seria a questão da apresentação da plataforma Brasil, e seus encaminhamentos, como que seria tudo isso, uma coisa mais formal, para vocês entenderem. E um segundo momento de alguns relatos de pesquisadores que submeteram pesquisas, então, tanto do PPG-100, do PCM, quanto do PPGECT. Só que a gente vai ter que fazer uma inversão, porque quem iria começar com essa primeira parte era o professor Anderson que ia falar, que agora ele está participando bastante em relação a isso, né? Ele vai falar um pouquinho melhor, então, mas ele teve um probleminha, ele vai poder chegar só 9h30. Então, para nós, tranquilo, a gente vai inverter. Então, a gente vai começar com os relatos. Eu penso da gente começar com os relatos do PCM, daí eu falei que o pessoal lá poderia ter em torno de até 10 minutos para contar um pouquinho, porque eu vejo que é bem mais interessante quando a gente ouve a partilha, né? Ouve as dificuldades, como é que foi, porque às vezes nós, né, como pesquisadores, a gente já está acostumado, a gente tem uma linguagem, fala de um jeito, e a nossa entrada é diferente da de vocês na plataforma Brasil. Então, eu acho importante vocês escutarem esses relatos. E lembrando que tem um diferencial entre as universidades, e daí nessas conversas vocês vão ver como que é esse diferencial entre a submissão de projetos pelos, né, mestrandos e doutorandos. Então, podemos começar com o PCM? Daí eu pensei em começar com a Thaís e depois o Juan. A Thaís, ela é mais conhecida, mas mesmo assim, Thaís, se você quiser falar rapidinho, né, da sua área, sua pesquisa, e depois daí o Juan também, né, ele vai logo em seguida que você falar. Pode ser você, Thaís? Pode. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Thaís Mendes Rocha. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas aqui pela Universidade Estadual de Maringá e eu estou no segundo ano do mestrado aqui no PCM. Então, eu moro aqui em Maringá. No mestrado, eu pesquiso sobre os filmes de ficção científica com a temática epidemia com um enfoque CTS no ensino de ciências. Então, eu desenvolvi uma ficha para fazer a leitura de imagens fílmicas desses filmes e apresentei ela para os professores durante umas oficinas e apliquei uns questionários para eles poderem dar esse retorno aí, avaliar essa ficha, né, esse potencial para utilizar a ficha para fazer essas análises. E aí que tinha questionário com professores, tanto da formação inicial quanto a formação continuada, eu tive que enviar o meu projeto para o comitê de ética aqui da UEM. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que melhorar todo o meu projeto, né, deixar ele mais objetivo ali, para o pessoal entender o que eu ia fazer, e enviar as perguntas do questionário. Então, aqui mesmo eu tendo o cadastro no site da Plataforma Brasil, eu não consegui enviar sozinha. Então, a professora Josi aí passou a senha dela
e ela se tornou a pesquisadora responsável pela pesquisa. Então, um dos problemas que eu tive, né, que eu descobri depois, professora, porque é que a gente envia, né? Envia todo o projeto, as autorizações, e aí eles aceitam se os documentos estiverem todos anexados, e eles dão um retorno, né? Eles falam, ó, tem que refazer aqui o projeto, você precisa pegar tal autorização, eles vão dando essas correções. E aí, a primeira coisa que eles pediram foi a autorização aqui do coordenador do programa de pós-graduação. Então, eu tive que pedir essa assinatura do professor responsável aqui pelo programa. E o meu termo, né, de consentimento, que eu tive que pedir ali a fazer o convite para os professores participarem dos questionários, né, para eu conseguir fazer a coleta de dados no mestrado, é que eu coloquei como o meu nome como pesquisadora responsável, né, no caso, tinha lá onde o participante, o professor assinava, né, concordava em participar da pesquisa, e do lado eu coloquei eu como pesquisadora responsável. Aí eles, não, você não é pesquisadora responsável, né? A pesquisadora responsável que tem que assinar o termo de consentimento. Então, eu tive que substituir. Eu tirei o meu nome do termo e coloquei o da professora Josi. Então, esse foi um dos primeiros erros que passou despercebido no meu projeto. Aí, eles enviam um parecer falando tudo o que tem que ser alterado nesse projeto para ele ser aprovado. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eles chamam, né, de pendências ou inadequações. Então, aqui eles pediram para eu revisar o meu método de pesquisa, né, para eu contemplar, descrever melhor a forma de como eu iria abordar ou recrutar esses participantes da pesquisa, no caso, os professores, né? E eles também pediram para eu colocar um critério de inclusão e de exclusão desses participantes, né? Quem que eu ia selecionar, quem que eu ia excluir da minha pesquisa, né? Quem que ia participar, né? Quem que eu queria que respondesse esses meus questionários. Então, isso não ficou claro no meu projeto quando eu enviei pela primeira vez. Vamos lá. Eles também pediram, né, para especificar que eu ia gravar os encontros da oficina lá na metodologia do projeto, porque as oficinas foram online, pelo Google Meet. Então, eu não tinha colocado que eu ia gravar no projeto, né? Para numerar as páginas do termo de consentimento. E também eles pediram para eu assegurar, né, de forma mais clara e afirmativa, que o participante da pesquisa ele ia ter uma via do documento assinada, né, pelos pesquisadores e rubricada em todas as páginas, porque como eu fiz online, então no presencial isso é mais fácil. Agora, fazer essa devolutiva no online, eles mandaram eu escrever isso daí, também no termo. E retirar o CPF, eu tinha pedido o CPF dos participantes, dos professores, né, no termo, no TCL. E aí eu tive que retirar essa opção do CPF dos professores, né, para não prejudicar ali, não conter informações, né, adicionais desses participantes, do ponto de vista, né, bioético. Então, aí eles pediram assim, para retirar as informações de RG, CPF, endereço, tudo isso tem que ser removido do documento, né, quando a pessoa concorda em participar da pesquisa. E também eles pediram para eu colocar um parágrafo explicando, né, com uma linguagem mais simples, sobre a
a atribuição do COPEP e do CEP, né, do Comitê de Ética. Claro, colocar o endereço, tudo, do COPEP, o telefone, para eles, caso tenham dúvidas, entrar em contato também. De pendências, eu acho que foi isso, né? E de coisas básicas, correções no projeto também, eles, como eu coloquei, Enfoque CTS, né, uma abreviação CTS, de Ciência, Tecnologia e Sociedade, no título do meu projeto, eles encrencaram com isso também. Então, eles falaram que no meu título do projeto eu não poderia ter siglas, né, abreviaturas. Então, eu tive que escrever por extenso, Ciência, Tecnologia e Sociedade, no título, e também, quando isso aparecesse no texto pela primeira vez, fazer a descrição aí da sigla completa e colocar entre parênteses a sigla. Os objetivos, a questão de pesquisa, tudo isso eu tive que colocar tudo em negrito no meu projeto para eles identificarem. E correções na metodologia, como eu falei para vocês. O problema, a segunda dificuldade que eu tive, é que quando você envia o projeto, ele tem que ser aprovado num conselho, né, desses professores aí, e eles se reúnem com uma certa frequência. Eu não lembro se é uma vez no mês ou se é a cada 15 dias que tem essas reuniões, onde eles vão aprovar o projeto. Então, assim, você manda, aí você tem que aguardar a reunião acontecer para os professores lerem o seu projeto e darem esse retorno, se ele foi aprovado ou se ele vai ter que passar por correções. Então, se você tiver enviando ali o projeto próximo à execução da sua pesquisa, né, da coleta de dados, você pode sofrer ali um atraso, né, se essas reuniões aí não demorarem para acontecer. Então, tem no site o período ali das reuniões, a data que elas ocorrem durante todo o ano. Aí eu recomendo que vocês entrem no site da plataforma do Comitê de Ética da universidade de vocês e olhem o dia que vai acontecer essa reunião, para vocês já saberem que antes daquela data vocês não vão ter ali o projeto, né, o retorno do projeto. E também a data. Na segunda vez que eu enviei, né, eles falaram, não, agora você tem que enviar a terceira vez, porque você vai ter que alterar a data, você vai ter que jogar mais para frente essa data, porque a reunião vai acontecer depois da data que você colocou. Então, vocês têm que prestar atenção na data que vocês enviam no projeto. Quando que vocês vão coletar, né, esses dados, quando que vai acontecer. Então, essa data, eu joguei uns 2 meses depois da reunião, para dar tempo de ser aprovado e eu conseguir a aprovação. Outra coisa também é que no meu projeto não tem orçamento. A gente não coloca aqui, pelo menos eu não coloquei orçamento no meu projeto de pesquisa. E eu tive que colocar ali um orçamento. O que eu coloquei? Eu coloquei o que eu preciso, né, além dos cérebros aí meu e da orientadora. Eu coloquei os custos, né? Coloquei notebook. Aí eu recomendo também vocês atualizarem no Google, ver no site aí o preço atualizado, porque tá tudo mais caro hoje em dia. Colocar uns preços mais reais. Eu coloquei o preço do notebook, impressões, livros. Então, tudo isso vocês têm que colocar o custo, né, que essa pesquisa vai ter. E por fim, já estou finalizar aqui, o financiamento da pesquisa. No meu caso, eu achava que porque eu sou bolsista, que a minha pesquisa era financiada, mas pelo que eu entendi, não. Então, aqui, quando você é bolsista, você não precisa colocar que a sua pesquisa é financiada, né, pela bolsa, aí, no caso meu, da CAPES. Eu tive que colocar financiamento próprio, né? Eu que lute para pagar a execução aí da realização da pesquisa. Então, acho que são essas dicas que eu lembro aqui agora para passar para vocês.
E sobre esse financiamento de pesquisa, acho que a professora Josi pode falar melhor quando a pesquisa é financiada, quando é financiamento próprio, para quem tem dúvida. Seria isso, professora? Joia. Então, eu passei ali o link da UEM e da UEPG, o Aldri, se tiver, ou depois eu procuro da UTF também, que é importante a gente ler, né, a estrutura ali. E o engraçado é que da UEPG, ela recomenda até uma leitura de uma outra da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para ter essas orientações, né. Mas, às vezes, mesmo com todas essas orientações, aí a gente não dá conta, né, de verificar todas essas dados, por exemplo, saber que tem que deixar os objetivos lá em negrito, né? E cada universidade tem um formato. Quando eu entrei lá, assim como a Thais fez, foi uma culpa minha primeira orientanda lá do PCM foi assim, porque o PPJECT também era diferente, né, Aldri? No aspecto de que antes a pesquisa era responsabilidade do orientando. Então, se fosse de mestrado, se fosse de doutorado, a pesquisa era, né, dele e o orientador, a orientadora fazia parte da pesquisa. E eu fui assim com essa ideia, porque lá no PPG, no PPG-Sim ainda continua assim. E eu fui assim para o PCM, né? A primeira pesquisa já foi a da Thais, a gente acabou lá não, lá assim a pesquisa é do orientador, orientadora, e ele fica dentro da pesquisa. Tá? Então, no PCM é assim. Então, dentro da universidade, às vezes é um formato e às vezes os programas são diferentes. Agora o PPJECT também está assim, né, Alda? Ele mudou, né? Ele está nesse formato também, da pesquisa ser responsabilidade, né, do orientador, que é professor, professora ou seja, da instituição ou fora. Que a minha dúvida é porque eu não sou professora da UEM, eu sou professora do programa de pós-graduação, mas não é a mesma coisa. Então, a pesquisa fica, eu como professora lá da Universidade Estadual de Maringá. A gente vai deixar para falar essa questão aí depois, tá? Vamos ouvir cada um dos relatos, é isso. Mas, assim, de forma geral, é essa questão mesmo de recursos próprios, porque tem algumas pesquisas que têm recursos para esse tipo de outras coisas. Então, por exemplo, é, numa pesquisa, quando é igual aquela do Universal, né? Aquela lá tem recursos para outras coisas, então ela é uma pesquisa com recursos, e daí eu tenho que mostrar toda essa questão de descrição, né? Agora, a sua é bolsa, então a bolsa é para quem? Para você, né? Eu não posso pegar a sua bolsa, digamos assim, porque eu que sou ainda pesquisadora, imagina, a Thais, passa aí tua bolsa que eu vou utilizar na pesquisa. Então, é bem essa questão mesmo, você tem a bolsa sua, mas para a pesquisa específica que você está fazendo, a gente não tem recursos, tá bom? E daí é um pouquinho diferente. Então, ó, é importante, o site da UEM é bem organizadinho, ele tem os dias, as reuniões, tem tudo certinho, bem, bem organizado para quem for olhar e quiser, quem for da UEM, não sei se tem gente fora a Thaís, né? Tá a Gabriele aí. O Juan, ele tá ou caiu? Eu não estou conseguindo ver aqui. Juan, você tá aí? Que eu já ia passar para o Juan, que depois a gente vai Consegue falar, me mas... ouvir bem? Sim, sim. Ai, ótimo. Olha o Beleza. Juan onde está, gente. Tô no meio, embaixo da árvore. Que Ó, não funciona a então a internet. Thaís é lá do PCM, né, mestrado, tá? Então ela desenvolveu a pesquisa. O Juan também é lá do PCM, doutorado. E a pesquisa dele tem uma característica um pouquinho diferente que ele vai comentar. Então, enquanto a Thaís fez com um público geral, né, na pesquisa, ela não fez parcerias com núcleo, ela não fez parceria com outras, era ela e os pesquisadores, e quem ia participar da pesquisa, sujeitos, tá? Dele é um pouquinho diferente, porque daí por isso que eu trouxe seu relato também, Juan, com você. Prof, se tiver ruim a fala, daí você me avisa que eu vou repetindo, tá? Porque eu tô aqui, teve um evento na comunidade indígena e tá cheio de gente aqui, da internet tá bem, bem lenta. Bom dia a todos. Eu mandei no grupo do WhatsApp, pedi da professora Josier a minha apresentação, né? Então, minha formação é matemática e física. Eu trabalho numa aldeia indígena, aqui em São Miguel do Iguaçu, né? Perto de Foz do Iguaçu, das Cataratas, né? Para ficar mais fácil de se localizar. Sou professora aqui de matemática e física nessa comunidade, 7 anos. Desenvolvo trabalhos na área da matemática, da etnomatemática, né?
No mestrado, trabalhei com a questão da presença do professor de matemática numa comunidade indígena, e no doutorado, trabalho com a questão da matemática presente nos artesanatos e na arte indígena, né? Porque, de certa forma, os artesanatos são uma expressão artística, uma prática cultural. Para vocês entenderem um pouquinho, a minha orientadora, sou a professora Josier agora, né? A gente tem uma troca de orientação, e estou muito feliz com esse sistema da minha tese, dos dados que a gente está coletando, dos dados que estão aparecendo, né? Porque é uma coisa diferente. E em relação à plataforma Brasil, a questão indígena ela tem algumas observações, né? Que quando a gente chega lá para preencher, basicamente os tópicos são o que a Thaís já falou, né? Então, em relação à questão indígena, tem algumas particularidades de escrita que envolvem mais atenção e alguns processos, né? Porque como a questão indígena, assim como a questão da saúde, ela eles entendem como uma pesquisa de danos, não sei se é assim que é a palavra certa, danos sociais ou caráter social, alguma coisa nesse sentido, né? Reprodução humana, saúde, a questão indígena, além do COPEP, que é a avaliação da UEM, né? Eles mandam para a avaliação nacional. Então, a minha pesquisa passou pela avaliação da universidade e depois a universidade aprovando, né? Aprovando entre aspas, né? Foi mandado para o CONEP, que é a avaliação nacional. Então, e daí tem todo um processo, porque eu deveria ter pedido autorização para a FUNAI, né? Só que a gente sabe que, ultimamente, todos os órgãos do governo federal estão envolvidos com o governo federal, né? Então, a gente tem uma barreira quando a gente fala na questão de pesquisas, né? De modo geral. Então, mandei com a assinatura do cacique, todas aquelas coisas que a Thaís já falou, né? E algumas observações que eu coloquei também, que eu achei diferente, que eu acho que é uma coisa que não tem lá, que não tem explicação, por exemplo, no final de tudo eles pedem assim, abra um arquivo, não fala assim, tá? Mas foi o que eu fiz, né? Eu tive que abrir um arquivo e colocar lá instrumentos e desenvolver metodologia. Então, eu coloquei lá a etnografia, que é a metodologia que eu uso, né? E coloquei algumas perguntas a partir da etnografia, que seria uma pesquisa semi-estruturada, e a partir daquelas perguntas gerariam outras. Então, eu não sabia que perguntas gerariam, né? Que foi quando a gente aplica pesquisa que a gente vai saber quando é uma pesquisa de caráter etnográfico. E então tem coisas que eles não explicam lá, como é que você tem que fazer. Eles só pedem assim, mandem um arquivo com os instrumentos, alguma coisa nesse sentido. E daí tu fala assim, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir um arquivo, tem um modelo, não tem um modelo, e daí a gente fica muito perdido nesse sentido, sabe? Mas aí mandei o arquivo, eles aceitaram, mas é tudo por troca de conhecimento. Quem fez vai passando para o outro, que vai passando para o outro, porque realmente na plataforma, até o arquivo que eles deixam lá, isso, eu não coloquei hipóteses porque a pesquisa não tem, né? Mas eles pedem também as hipóteses. É, o arquivo que eles colocam como modelo não é o modelo que eles aceitam. Não sei se a Thaís passou por isso. Não é o modelo que eles aceitam. Então, assim, claro que eu acredito que cada pesquisa ela vai ser diferente mesmo. Então, o modelo não vai se encaixar em todas as pesquisas. Eu acho que isso já é um diferencial, né? Os riscos e benefícios, eu falei, cara, mas não tem risco minha pesquisa, né? Eu não vou fazer mal para ninguém, né? E não queria colocar risco nenhum. Mas eles exigiram que eu colocasse algum tipo de risco. Nem que seja, daí eu escrevi lá que a minha pesquisa ela causaria talvez um desconforto aos sujeitos da pesquisa, e nesse momento eu me retiraria do campo de estudo, né? Coloquei algo nesse sentido. E os benefícios, daí vem a questão da valorização da cultura, etc, etc, etc. Mas é mais ou menos nesse sentido, assim. O que eu percebi também, que são duas coisas que eu não sabia, que eu pelo menos não foi exigido, né? O responsável pelo campo de estudo, que no caso aqui é o cacique, tem que mandar assinatura antes. Os envolvidos na pesquisa depois, eles não exigiram assinatura, que é o termo de consentimento. Eles não exigiram as assinaturas, né? Eu não sei se varia isso de pesquisa para pesquisa, mas isso eles não exigiram, só do responsável pelo campo de pesquisa. Aí tem a questão de núcleo regional, tem questão, né, quem vai fazer num contexto que não seja a questão indígena, né? Outra coisa que eu percebi também, eles pediram assinatura para mim do diretor de ciências exatas da UEM, né? Que no caso é a professora Lilian, que está agora responsável. Essa assinatura eles também pediram, né, para que eu mandasse. Então, que ela estivesse ciente do que estava acontecendo. Então, ela assinou, eu tive que mandar. Mas foram assim, eu não tive muitas correções. Tem uma correção final que eles fazem. Então, a gente parece que, às vezes, por falta de atenção mesmo, a gente acha que eles não vão perceber. Por exemplo, eles pedem para a gente colocar todas as partes do projeto dividido lá nos espaços lá da plataforma. Então, você vai lá, copia o resumo e joga, né? Copia a introdução e joga lá.
E às vezes você vai mexendo, e não percebe que no arquivo final, por exemplo, você trocou alguma palavra ou outra e mandou diferente, né? Eles vão lá e falam, olha, o seu resumo do negócio não está batendo com o seu arquivo da final, né? Que você mandou como anexo. Ou o seu documento está dizendo que você vai usar gravação em áudio. Lá no seu arquivo você não colocou gravação em áudio. Aqui você não colocou, mas lá você... Sabe, algumas coisas assim que tem que estar igualzinho, porque senão eles vão mandar a correção e vão pedir para você que você se refaça. E daí toda essa correção demora dias, semanas, meses, né? Agora, na época de pandemia, por exemplo, eu fiquei, eu acho que uns 5, 6 meses esperando para poder coletar dados, até o COPEP aprovar, até o CONEP aprovar, para chegar na fase final. Então, o que eu digo mais assim é cuidar com essas coisas pequenas, porque a gente parece que não vai ter interrupção, e uma coisa pequena dessa demora dias e semanas para que volte de novo, né? Além de não voltar, às vezes nem volta para você fazer correção. Mas eu não sei, é que eu acho que passa por diversas instâncias, porque eu ficava entrando lá para olhar se estava aprovado, foi para o secretário, depois foi para o coordenador, não sei do que, foi para o secretário, não sei do que. Então, vai abrindo inúmeras abas de observações. Isso também. Outra coisa que eu vi que a Thaís falou que eu acho que é bem importante é a data que você pretende coletar dados, que você só pretende, que você não vai coletar dados. Você coloca uma data lá, daqui 2 meses eu quero coletar dados. Você não vai coletar dados daqui 2 meses, mas a gente coloca, né? Porque daí demora esses 2 meses para ser aprovado. Aí quando chega perto de 2 meses, tu tem que falar assim, não, agora eu vou coletar daqui 2 meses de novo, né? E às vezes não consegue de novo coletar esses dados. Mas enfim, a gente vai ficar jogando para frente. Cuidar para não colocar uma data muito próxima, porque eles vão pedir para que vocês troquem. Eu não sei se tem alguma dúvida, prof, em relação a mais alguma coisa, em relação à questão indígena, mas de modo geral, é mais as particularidades mesmo, né? Peraí, tem uma. Então, isso que você falou é muito importante nessa questão. A Thaís falou, você reforçou a questão da data. Então, por isso que a gente já fez reunião. Quem está começando, às vezes fica esperando, não, eu vou fazer tudo, depois eu vou. Não tem, não dá tempo depois de colocar na plataforma Brasil. Então, você tem que esboçar, porque é a partir daquele seu projeto inicial, que você conversou com o teu orientador, orientadora, que você, às vezes a gente faz a disciplina, né, que discute o projeto, então reformula o projeto, então a partir daquele projeto é que você vai. Então tem essa questão que os dois comentaram, né, que é muito importante, tem que ser igualzinho que vai enviar depois ali. E a questão que é muito, todo mundo acha, né, mas não tem dano nenhum, mas tem que colocar essa informação, né? Que prejuízos pode causar. Então, bem, bem interessante. E a do Juan foi mais assim, o tempo demorou mais por conta disso. Então, de forma geral, demora muito. Então, cuidado com esse prazo mesmo, é super importante. Eu jogaria 4, 5 meses depois que você colocou ali para fazer na plataforma, pelo menos 4 meses depois. Senão, acontece de piorar a situação, não ser aprovado. E assim, se não for pontual com as correções deles, vai ficar indo e voltando mais de um ano. Então, assim, tem que ser muito, muito pontual. Fazer tudo certinho mesmo. Audrey, quer comentar alguma coisa? Vamos para... Não, eu acho que as coisas básicas são essas mesmo. Primeira coisa, gente, a plataforma Brasil é uma coisa engraçada, é que nem andar de bicicleta, gente. Por mais que a gente dê uma aula para vocês de como andar, vocês só vão aprender se vocês forem andar, tá? Não tem, você aprende mexendo mesmo, né? Então, a primeira coisa básica é sempre o orientador que inicia o processo da plataforma Brasil. No meu caso, eu só converso com os alunos e falo assim, me dá só o título da pesquisa, vamos definir o título tal, bem certinho, né? Claro, já está com o projeto e tal. E daí eu coloco lá e coloco ele como responsável da pesquisa lá. Daí, a partir dali, começo a andar com a pessoa. Outra coisa que a Josi falou que é importante, os alunos, às vezes, eles confundem, eles acham que o projeto que vai para a Plataforma Brasil é o projeto de qualificação, né? E não é, gente. Para vocês terem uma ideia, a fundamentação teórica não é uma coisa importante na Plataforma Brasil. Eles não vão julgar a tua fundamentação teórica, eles não têm nem capacidade de fazer isso. O que eles vão fazer, eles vão delimitar os aspectos éticos da tua pesquisa para ver se as pessoas que vão participar vão estar protegidas, entende? Então, é isso que você faz. Então, é exatamente o que a professora Josi falou, você aqui tem aquele teu projeto inicial, depois você vai dar uma conversada com o teu orientador ou orientadora e vão aprimorar aquilo e vão passar para a relação de procedimentos metodológicos, é isso, tá? A parte mais forte.
Outra coisa é essa questão do risco. Sempre tem um risco mínimo, gente, que é o risco de constrangimento. Então, sempre você tem que pôr. Não existe pesquisa sem risco mínimo. E se você pôr constrangimento, você tem que colocar lá o que acontece. Se a pessoa for constrangida, o que acontece? Daí ela não precisa participar da pesquisa. É simples. A questão de gastos também, você sempre tem que pôr algum gasto. Nem que se você descreva que você vai gastar com passagem de ônibus para se deslocar para a escola. Certo? E daí tem as individualidades, como vocês estavam vendo, né? Depende muito da mão de quem pega também, quem lê teu projeto e tal, né? Às vezes lê 3 pessoas diferentes, tem 3 versões diferentes, mas sempre tentar pegar, minimizar esses erros para daí você não ficar perdendo mês a mês, né? Aqui na UTF é mês a mês, então se a pessoa fez um errinho, é só no mês que vem. E a questão da aplicação é a mesma coisa, coloquem sempre uma data mais lá para frente, porque, de repente, do tempo que demorar, já aconteceu assim, né? A pessoa colocou 2 meses, daí foi no primeiro mês, foi lido, retornou com correção, né? Algumas correções. Foi no segundo mês, voltou outras correções. Na terceira vez, voltou porque o cronograma estava defasado. Eles mandaram ajustar. Veja, perdeu 1 mês por causa disso. Então, o cronograma sempre coloquem lá para frente, tá? Mas, geralmente, a média aqui do tempo é 3 meses para ser aprovado. Então, vocês têm que se programar assim. Né? Já teve gente que foi aprovado na primeira, tal, mas é muito difícil. Média é 3 meses, tal, e 2 meses por aí. Que é análise documental, às vezes a pessoa não coloca alguma coisa, daí retorna, e daí depois eles mandam corrigir alguma coisa no projeto e retorna, tá? E daí uma dúvida que as pessoas têm, mas e daí depois que eu tenho aprovado, se eu mudar alguma coisa? Depende da coisa que você muda depois que é aprovado. Por exemplo, eu precisei mudar o título porque a banca pediu para mudar o título. Tudo bem. Depois você vai fazer o relatório e você vai explicar no relatório. O que aconteceu conosco, a gente teve projetos aprovados antes da pandemia. E eles estavam com toda a descrição, digamos, de aplicação presencial. Daí, para o projeto continuar, foi tudo para o mundo virtual. Né? E a gente continuou a pesquisa. Daí, agora, a gente complementou o relatório, tudo, e corre o risco de não ser aprovado, para vocês terem uma ideia. Mas não quer dizer que a pesquisa não vai ser aprovada, não vai ser aprovada no comitê de ética. Mas eu acho que eles têm compreensão nisso. Mas, então, no final, se você muda alguma coisa, se acontece algum ajuste, depois você tem que comunicar em relatório, tá? Então, tenham anotado depois tudo bem certinho que vocês fazem, tudo para poder justificar tal, e colocar no relatório para ser aprovado. E o comitê é muito importante pelo seguinte, gente, Plataforma Brasil, Comitê de Ética, porque basicamente é assim, ó. Se vocês fizerem a pesquisa, você e o orientador de vocês fizerem a pesquisa sem comitê, se acontecer algum problema, vocês pessoalmente respondem na justiça. Se vocês fizerem o comitê, né, junto com o orientador e a orientadora, e for aprovado e vocês forem fazer a pesquisa, quem responde na justiça é o TF, é a instituição se der algum problema, tá? A instituição tem obrigação de defender vocês porque passou pelo comitê de ética. Lógico, eu nunca vi dar problema nenhum, sinceridade. Mas caso ocorra algum dia, alguma pessoa, né, daí vocês estão resguardados pela instituição se tiver aprovado o comitê de ética. Então, o comitê não é obrigatório, mas se você fizer sem comitê, você assume o risco da pesquisa, que é uma coisa bem complicada, né? Daí você ir para a justiça pessoalmente, tal, o teu orientador e o orientador também tem que ir, então, arca com tudo. Se tiver aprovado pelo comitê de ética, é a instituição que é obrigada a fazer tua defesa daí, tá? Então, é essa a importância do comitê de ética. E ele é preciso só quando você vai lidar com humanos, né? Por exemplo, no TCC, os TCCs que eu tenho desenvolvido aqui, a gente tem feito desenvolvimentos de produtos, e a gente não tem, eu tenho falado para os alunos, né? Como o TCC é muito rápido, é 1 ano só, imagina você perder 3 meses para aprovar algo no comitê de ética, né? Então, a gente tem feito só propostas de ensino no TCC, tá? Porque daí a gente não faz aplicação, não faz nada, não precisa passar pelo comitê, porque é uma proposta de desenvolvimento, uma proposta de ensino. Mas se você for fazer qualquer tipo de aplicação, então entra o mestrado. O mestrado tem que ter aplicação, tá? Então, daí você vai ter que ir para o comitê. No doutorado, por exemplo, você pode fazer um trabalho de pesquisa e desenvolvimento teórico. Daí você não precisa do comitê. Eu tenho uma doutoranda que está terminando agora, ela não fez comitê. Por quê? Porque a dela é análise de currículo, né? São todos dados públicos, tal, das universidades. Então,
E o desenvolvimento dela é teórico mesmo, tal. Então ela não fez nenhuma aplicação com o ser humano, dela não precisou, tá? É nesse sentido. Então, esse é o valor da plataforma Brasil, no final das contas, para resguardar. Ela tem muitos resquícios, né? Porque ainda é difícil para a gente entender, porque ela é baseada na questão de saúde, né? A questão das áreas de medicina, enfermagem. A gente fica com raiva às vezes, né? Pensa, ai meu Deus, por que tudo isso, né? Mas é importante, gente, resguarda a nossa segurança, tal, resguarda, faz pensar no trabalho também, que é importante, e resguarda as pessoas que vão participar da pesquisa. Então, você fica tranquilo. E tem revistas e eventos que exigem comitê de ética. Então, às vezes, quando você vai querer publicar, eles pedem lá qual é o número de aprovação do comitê de ética. Tá? E isso vai ser uma tendência cada vez maior, porque resguarda a pesquisa também, né, quando está publicado, no caso. Então, tem tudo isso em relação ao comitê. Tá? Mas vocês só vão aprender mesmo a hora que fizer, e cada um vai ter um caso particular. Por isso que é importante fazer o quanto antes, para ter aprovado logo, para poder estar tranquilo para desenvolver a pesquisa, né? Joia, obrigada, Audrey. Então, é essa questão mesmo, e até falar que agora algumas revistas estão pedindo esse evento. Então, realmente, não tem como fugir agora, né, de trabalhar e fazer. Então, vamos agora para o relato lá do nosso programa PPG 100. Pode ser a Jéssica primeiro? A Jéssica está aí. Pode sim. Bom dia a todos e todas. Então, como a Prof. Josi falou, eu sou Jéssica, eu sou orientanda da Prof. Josi, licenciada em matemática, e a minha pesquisa, ela está relacionada com a representação em perspectiva e o ensino de geometria, as conexões entre arte e matemática. Ouvindo a Thaís e o Juan e o professor Aldo, eles já falaram muito sobre a Plataforma Brasil, sobre os aspectos gerais, né? Mas eu não tive tantos problemas com a Plataforma Brasil. Então, eu consegui acessar e submeter a minha pesquisa como pesquisadora responsável, diferente, então, da UEM e da UTF. E não retornou para mim, para fazer correção nenhuma. Então, eu enviei, eu acho que foi super rápido, foi uns 20 dias ali, já estava aprovado, eu já tinha recebido o parecer, como, né, consentindo a pesquisa, então não tive tantos problemas, mas a plataforma em si, ela tem algumas coisinhas, como a Thaís e o Rô já comentaram, que às vezes a gente fica pensando, e agora, o que eu coloco aqui? O que eu vou escrever aqui, né? Por exemplo, nos riscos, nos benefícios, eu não sabia muito o que colocar, e aí coloquei aqui, né? Os riscos seriam do constrangimento, que os benefícios não têm benefício em relação a um benefício remunerado, digamos assim, né? Que esses benefícios, eles seriam... não tem benefício nem prejuízo, né? Ou custos, enfim... eles seriam benefícios da comunidade científica mesmo, nos aspectos que contribuem para o ensino de matemática, mais especificamente, né, para a geometria, que é o que eu busco trabalhar na minha pesquisa, os benefícios para o acadêmico que vai participar da pesquisa, e além das contribuições para ele enquanto futuro, de repente, pesquisador mesmo. Deixa eu ver o que mais. Eu fiz no meu computador uma pastinha. Eu acho interessante falar isso, porque essa pasta ela me ajudou muito, no sentido de organização mesmo, porque quando eu precisava, eu sabia que estava ali todos os dados. Então, tanto os dados gerais da plataforma, quanto todos os anexos que eles pedem também. Não sei se alguém já comentou, minha conexão está um pouquinho ruim hoje, mas no fim, pelo menos lá do cadastro da Plataforma Brasil, quando você vai realmente enviar, né, submeter a pesquisa, tem alguns anexos que você tem que colocar. Não sei se isso é para toda a pesquisa também, mas enfim, tem o projeto em si, a folha de rosto, eu utilizei questionário, então o questionário em anexo também, o termo de consentimento também, eles pedem o termo de responsabilidade do pesquisador, então são alguns anexos que eles pedem para colocar ali ao final do preenchimento. Mas, de forma geral, acho que a Thaís e o Juan já falaram, né, a maioria
das coisas que a plataforma pede mesmo, e eu não tive tanto problema. Uma coisa só que a Prof. Josi pediu para eu tomar cuidado na hora de escrever foi realmente o termo de consentimento livre e esclarecido, que é colocar tudo ali da pesquisa, né, o título, o objetivo, qual o programa, a pesquisadora responsável e as orientadoras, tudo que que tem relação com o sujeito da pesquisa e a pesquisa, né? Eu coloquei ali, né, que era importante a participação, a forma que se daria a participação, que seria por meio do questionário, possível entrevista, o curso que foi a oficina que eu fiz sobre a temática. Coloquei também que as atividades, né, os riscos e os benefícios ali, coloquei que se o sujeito se sentisse desconfortável, ele teria o direito de não responder as questões ou as perguntas, ele teria também como a qualquer momento se desvincular, digamos assim, da pesquisa, né? Ou se ele também quiser receber os resultados finais também. Então, nesse termo, o que eu percebi é que tem que deixar tudo ali, todas as informações bem claras, para que quem vai participar não tenha nenhuma dúvida em relação a isso. E aí eu precisei, antes de enviar, da assinatura da minha orientadora, a professora Josi, da minha co-orientadora, a professora Luciane, e também precisei, em um dos termos, da assinatura da coordenação. Mas eu acho que, de modo geral, foi isso. Eu não tive muito problema com a Plataforma Brasil, vamos ver com o relatório final aí, mas de início eu não tive tanto problema, não. Foi até, assim, é um passo a passo bem esmiuçado, né? Ele chega, desculpa o termo, a ser chatinho até para você colocar tudo ali, né? Mas é necessário, faz parte da pesquisa e foi tranquilo, assim, para mim. Eu acho que eu enviei perto da data que ia ter também a reunião, porque foi aprovado rapidamente. Eu acho que era isso, prof. Não sei se você quer que eu comente mais alguma coisa. Não, tá joia, Jéssica. Eu trouxe assim para vocês verem como que é diferente a realidade. Então, de forma geral, lá no IPG é, digamos, mais rápido, é mais tranquilo, têm um olhar, que é o que o professor Aldri falou, então passa por pessoas diferentes, então tem um olhar, né, diferente. E lá a pesquisadora é a própria mestranda, né? Então a Jéssica, ela é a pesquisadora. Então, eu e a professora Luciane, a gente faz parte da pesquisa dela. Então, mas isso é uma coisa que é diferente de universidade para universidade. Então, não tem o certo e errado. Se vocês forem ler em termos das normas, né, tanto da CAPES quanto da Plataforma Brasil, lá tá livre, pode ser por um ou por outro. Não tem o errado e o certo, né? Então, acho que é basicamente isso. Então, lá, realmente, de forma geral, o prazo é mais rápido. E essa preocupação maior que a gente tem mesmo com a questão dos sujeitos, como o professor Aldri também comentou, que, na verdade, o foco principal é isso. Só que, por ser uma plataforma ampla para diferentes áreas, tem coisas que para a nossa área não é comum, como a tal das hipóteses, né? As nossas pesquisas, de forma geral, não tem, mas a maioria das pesquisas, né, que ela vem da outra área mesmo, essa plataforma, exige, então a gente tem que, né, criar hipóteses, criar esse formato. Então a gente tem que ter esse projeto básico com tudo, esse termo com tudo certinho e vai puxando, porque na plataforma ela é online, gente. A gente está acostumado, às vezes, que igual tem umas plataformas que a gente faz assim, mas é chatinho, porque você nunca sabe o que vai. Às vezes, para você ter acesso a outro item, você tem que já ter preenchido o primeiro. Então, você tem uma ideia geral do que tem, mas vai construindo e mudando no projeto, como o Juan falou, que às vezes chega lá e pede hipótese. Oba, vou criar hipótese aqui, mas você tem que ver no teu projeto original, daí que você tem que colocar a hipótese. E a mesma, né? Igualzinha, até ponto e vírgula nos mesmos lugares. Joia, Jéssica. Daí eu vou trazer uma outra pessoinha aqui, a Heloísa, que ela já fez, o dela foi super rápido. E ela vai falar um pouco, porque ela fez o relatório também já. Alguns vocês já devem ter feito, né? Quem já está no doutorado provavelmente já fez o relatório também, que é uma coisa importante, e foi essa uma das causas, né, que eu questionei lá no PCM, mas por que o projeto não fica com
o pesquisador, no caso, o acadêmico. Eles falaram que tinha muito problema, porque tinha a gente que muitos alunos aí não faziam o relatório final e ficava muitas pendências. Então, eles optaram por deixar sobre responsabilidade do orientador. Então, porque tem gente que começa, faz, né? Às vezes desiste, por exemplo, tem muita gente que desiste, tranca a matrícula, né? Ou simplesmente esquece de fazer o relatório lá na plataforma, né? Termina o mestrado e deixa, então fica aquela questão em aberto lá. E a Heloísa, daí ela passou por essa fase, por isso que eu convidei ela. Obrigada, Heloísa. Você dá um oizinho, falar um pouquinho de você, o que você está fazendo atualmente com você. Oi, pessoal, bom dia. Então, para quem não me conhece, eu sou a Heloísa. Eu me formei no EPG em Artes Visuais. Eu tenho 3 pós-graduações em Arte e Educação. E eu fiz um mestrado com a orientação da professora Josi em Ensino de Ciência, Educação e Matemática no EPG, pesquisando a interdisciplinaridade. Então, eu precisei fazer entrevista tanto no meu TCC quanto na minha dissertação. Então, eu posso dizer que eu já fui para o mestrado mais calejada, que eu já tinha mexido com a Plataforma Brasil durante o meu TCC. E quando eu fui fazer a Plataforma Brasil no meu TCC, eu não sei que problema que tinha o Comitê de Ética do EPG, que os projetos estavam indo para o Sescage, que era a universidade, a faculdade mais próxima do EPG naquele momento. Então, o meu primeiro projeto da Plataforma Brasil, que era simplesmente uma entrevista, ele foi para o Comitê de Ética do Sescage e foi reprovado. Que eles falaram que eu tinha coletado os dados antes de ter sido aprovado. Eu tinha coletado mesmo. Mas como que eles sabiam, né? Enfim, daí o primeiro que foi para o Sescage reprovou. Aí depois eu fui fazer de novo, e aí já tinha voltado para o EPG. Aí eu fiz bem bonitinho lá, fiz todos os detalhes, todo esse caminho que vocês falaram, né? Que tem que ser bem detalhado, bem minucioso, aí colocar que possui riscos mínimos de constrangimento, Aí passou. Aí quando eu fiz a segunda vez para o TCC, aí passou direto, tá? E daí eu coletei os dados novamente, né? Fiz o negócio bem certinho. Aí, para dissertação, para o mestrado já foi mais fácil. Por quê? Porque eu já tinha um projeto de entrevista aprovado que eu tinha feito no TCC. Só que no TCC eu não era pesquisadora responsável, né? No TCC eu tive que fazer no nome da minha orientadora, que era a Cris. Acho que a maioria de vocês não conhece a Cris. No TCC eu tive que fazer no nome da minha orientadora, e já no mestrado eu pude fazer no meu nome. E aí no mestrado foi mais fácil, porque aí eu fui pegando os documentos que eu tinha mandado na primeira vez, né, na vez da outra entrevista, e aí foi mais tranquilo. A única coisa que me retornou para modificar foi que lá no termo de consentimento livre esclarecido eu tinha esquecido de colocar o endereço do CEP, né? Tinha esquecido de colocar o endereço do comitê. Aí foi só isso que voltou no do mestrado. Eu também já deixei um cronograma bem para frente, né? Que eu já tinha essas preparações, que é o que já foi falado aí que tinha que ser feito. E aí, para mandar o relatório final, eu mandei tanto do TCC quanto de agora. E, para falar bem a verdade, eu peguei um modelo de fechamento da internet e eu fui modificando. E aí eu tenho ele aqui. Então, como que eu fiz? Deixa eu projetar. Tela inteira. Então, como que eu fiz? Eu peguei esse modelo e eu fui preenchendo o registro do projeto, o título, e aí eu fui contando o que aconteceu. Aí eu coloquei quantos projetos foram, quantas pessoas foram recrutadas, em quantas vezes, coloquei os detalhes, aí a conduta abordada, tal. É um relatório bem simples, na verdade, tá? Então, simplesmente preenchi o relatório final de forma coerente com os dados que eu tinha enviado de pré-pesquisa, né? Com os dados enviados antes de realizar a coleta de dados. Então, basicamente, é você pegar esse modelo aqui, que eu posso repassar para quem quiser, e preencher ele conforme o que aconteceu e de forma coerente com o que foi enviado do que seria feito, tá? Então, eu vou lá, entro na plataforma,
e vai ter um botão escrito sinalizar a finalização da pesquisa, coisa assim, tá? E aí você envia esse relatório final lá naquele espaço, eles vão demorar aí 1 mês, 2 meses para te retornar. E aí, quando você sabe que deu certo, eles te enviam um comunicado de finalização do projeto, comunicado de término do projeto. Então, aqui, esse daqui é o documento que eles me enviam, né? Então, tá aqui o título, o meu registro, a versão 2, porque eu tive que retornar, que eu tinha esquecido de pôr o endereço do CEP. Então, quanto mais correções, maior o número da versão aqui. Situação, aprovado. Data de início, data de término, tá? Daí aqui tá Ivaí, porque é o endereço que eu coloquei, né? Aí é assinado por mim também, tá? Então, eu recebo esse documento aqui no final. E aí é isso, tá? Fica data de início e data de término. Por mais que eu tenha mandado o relatório depois dessa data, essa foi a data que eu coloquei como finalização da coleta de dados. Então é isso, é uma coisa que parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade essa finalização é a parte mais simples. É só você dar uma relida no projeto que você enviou para que esteja coerente o que você disse que ia fazer e o que você fez, tá? Então, assim, é uma coisa simples de fazer no final e que você precisa fazer, senão o teu projeto fica pendurado para sempre, tá? Então, aí no segundo eu já fiquei como pesquisadora principal e foi isso. Quer que eu fale mais alguma coisa, professora? Não, eu acho que tá ótimo, não sei dessa final. Então, eu trouxe, Luiz, porque assim, às vezes as pessoas ficam com receio, porque teve tanto trabalho para fazer na parte inicial, e falar, gente, quando eu tiver que fazer o relatório, eu vou morrer, né? Porque. É super simples o relatório E final. daí, em relação ao que você fez inicialmente, esse relatório final é super tranquilo. É só preencher aquele modelinho lá. Eu posso encaminhar o modelinho para quem quiser. Ah, legal. Então, o Rohan também sugeriu de encaminhar. A gente pode encaminhar lá para o grupo, deixar esse material e depois eu abro uma pastinha ali para quem quiser fazer para ter uma ideia e um modelo. Bom, então esses foram os relatos. Se alguém tiver alguma questão específica para um desses pesquisadores que falou, pode fazer ou no chat também, vocês podem conversar. E muito Pessoal, obrigada, então. Mais só alguma coisa? uma coisinha. É que já que eu vou ter que compartilhar, tá tudo no Drive, né? Então aqui, ó, já mandei o link do Drive com toda a minha documentação da plataforma para quem quiser olhar, espelhar, pegando o modelo. Joia, viu? Tem que ser organizado e deixar tudo aí. Ó, a Thaís dando algumas dicas também. A gente tinha que fazer um negócio só de dicas, né? E às vezes como mexer, gente. Então, o professor Aldo comentou isso, que é igual andar de bicicleta. A gente fala, ah, que legal, entendi tudo, mas quando chega lá, como que eu faço? Porque é tudo online, então você tem que ir digitando, procurando, né, onde ver as coisas. Então, tem que manusear e mexer, Prof, senão não vai. Diz, Juan. eu tenho um vídeo que eu segui, ele demora 1 hora mais ou menos, mas ele mostra desde a hora que inicia a plataforma até o final, explicando passo a passo, que é uma coisa que me ajudou bastante também. Eu posso mandar um link depois no grupo lá, se Ai, alguém quiser ótimo. assistir. Ele explica passo por passo do que é risco, ele explica o que é o risco, o que é o benefício, o que colocar em cada situação. É bem interessante também. Ótimo, Juan. Então, esse vídeo aí a gente deixa também como para o nosso material. Então, se vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando ali no chat, o pessoal está respondendo, estão dando dicas. O chat hoje vai ser mais legal do que o vídeo até, né? E agora eu passo a palavra para o Anderson, então, que a gente alterou. Anderson, você que está chegando, então agora você que vai contar para nós o que é a plataforma. Agora a gente ficou mais curioso, nós ficamos mais curiosos para saber, né? O que é, onde vive, o que come, o que é essa plataforma Brasil? Conte para nós aí. Olá, gente, bom dia, tudo bom? Na verdade, eu fiquei com uma dúvida, professora. Tem um pessoal aqui que não submeteu ainda a plataforma, que não conhece a plataforma, ou todo mundo já submeteu? Sim, tem gente que não conhece. Então tá bom, porque senão vai ficar uma coisa mais maçante, mas então tranquilo, não tem problema não. Então assim, gente, para quem não me conhece, eu sou o Anderson, eu sou aluno de doutorado da UTF-PR, o meu orientador é o professor Marcos com a professora Josi, e hoje eu desempenho um papel dentro da UTF,
que eu sou titular daqui da região nossa de Ponta Grossa, de uma comissão que foi criada esse ano, chamada de CACEP. Essa comissão é a Comissão de Assessoria aos Comitês de Ética da UTF-PR. É uma comissão nova, não existe isso em outras universidades, foi criado dentro da UTF, devido às particularidades que a UTF tem quando se trata de comitê de ética. Tá? E como eles têm 3 comitês de ética dentro da UTF, nós de Ponta Grossa submetemos para o comitê de Curitiba, mas tem 3 comitês de ética dentro da UTF, então a gente, não que a gente seja uma ouvidoria, mas a gente faz sim um controle, né? Embora o comitê de ética responda direto para a CONEP, a gente tem todo um trabalho dentro a atual presidente do Comitê de Ética é a presidente do CACEP, e aí o que acontece? A gente traz dificuldades, problemas, reclamações que os discentes e também docentes dos programas de pós-graduação da UTF-PR acabam repassando para a gente. Né? Vocês já devem ter falado que dentro da UTF-PR, quem submete o projeto de pesquisa é o orientador e não orientando. Então, isso, por exemplo, é uma briga minha dentro do CACEP para levar isso para o Comitê de Ética, porque a gente acha que isso não é real, não é correto. Né? Afinal de contas, a pesquisa é minha, eu estou indo atrás. No meu caso, por exemplo, enquanto doutorando, a minha pesquisa está no nome do professor Marcos, não está no meu nome. Né? Qualquer coisa vai respingar no professor Marcos de toda forma, mas a pesquisa, para mim, enquanto doutorando, conta muito ponto eu sendo o dono da pesquisa, e não o colaborador da pesquisa. Entende? Então, a gente está entrando com um pedido aí para reverem essa questão, né? Existem diversas justificativas dentro da UTF com relação a isso, mas os alunos de pós-graduação não estão aceitando. Então, é uma das coisas que a gente está pedindo para rever. Inclusive, dentro da UTF, a gente tem a questão nós não temos o comitê de ética, como vocês sabem, ele é aleatório, né? Ele tem um caráter chamado de interdisciplinar, o comitê de ética deve ser, a gente tem um documento normativo que fala que tem que ter esse caráter, o comitê de ética, mas nós, por exemplo, a área de pesquisa em que eu atuei no mestrado e agora no doutorado, é na área de ensino, e dentro do comitê de ética da UTF, falo da UTF, tá? Nós não temos pessoas ali dentro que estão engajadas diretamente no ensino. Como é uma questão de avaliação, porque você está fazendo uma amostragem com seres humanos, então tem muita gente ali, de repente, também que é de outras áreas, e eles têm que fazer a avaliação do projeto, e eles não entendem os pontos e a visão de ensino que a gente tem. Não de educação, de ensino que a gente tem, porque ensino é uma coisa, educação é outra coisa. Então, a gente também está entrando com relação a isso daí. Então, é um órgão que foi criado esse ano, um órgão independente, tá? Com professores concursados que podem fazer parte, e aí é criada uma indicação dentro da UTF para que alguém seja, da parte dos discentes, seja o representante discente. E daí, das 3 unidades, eles acabaram me escolhendo, né? Então, só para contar para vocês um pouquinho dessas coisas que a gente acaba também tendo que desempenhar e tendo que fazer, né, com relação ao comitê de ética. Mas, assim, o pedido da professora Josi, para mim, foi para falar um pouquinho sobre o comitê de ética com vocês. E a comitê de ética, não, desculpa, a Plataforma Brasil, eu estou tão mergulhado nesse comitê de ética, no CONEP e tal, que eu falei errado. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu coloquei a tela, se tiverem alguma dúvida, é só vocês ligarem o microfone e perguntar, não precisa, né, esperar o final, não. Tá? Aqui é para a gente conversar mesmo. Então, o que é a Plataforma Brasil, em primeiro lugar? Ela é uma base nacional, né, unificada de registro de pesquisas. E todo o sistema dele faz parte do CEP, que são os comitês de ética, e do CONEP. Tá? A apresentação do documento é por meio digital, nós não temos outra forma de submeter esse documento a não ser através da Plataforma Brasil de maneira digital, e ele permite acompanhar o processo desde a submissão até a aprovação final pelo CEP. Então, eu também posso, isso é uma das coisas, não sei se foi falado, né, eu cheguei um pouquinho depois, mas isso também é uma das coisas que a gente pode fazer, que é colocar o nome do projeto, ou então colocar o número do projeto,
e acompanhar em que pé está esse projeto. E descobrir também se esse projeto é um projeto que passou pelo comitê de ética ou não. Eu peguei aquele restinho ali, aquele finalzinho do que o Aldri estava falando, né? Você faz se você quiser, né? Eu vou ser um pouco aqui, até pena que ele saiu, mas eu acredito assim, quando nós estamos na pós-graduação, esse você faz se você quiser, não é real, né? A gente tem que fazer. Pelo menos eu falo pela UTF, eu sei que se eu não submeter para o comitê de ética, na hora que eu for para a banca vai me perguntar qual é o número do teu projeto. Não tem número. Não, então você não está aprovado, você fez uma pesquisa sem a responsabilidade do comitê. Então, aqui eu falo enquanto membro do CACEP, né? A gente tem que submeter. Agora, enquanto pesquisador autônomo, a gente estava analisando um projeto de um pesquisador do Boticário, ele não está vinculado a instituição nenhuma de educação, senão que é o Boticário. Então, aí é diferente. Então, a forma de submissão, embora seja a mesma, as análises são outras, e essa avaliação, para que seja válida, ele tem que passar pelo CEP, né? Se ele não quiser passar, quem vai responder é a empresa dele. Aí bate muito o que o Aldri falou. E vincula todos os dados e todas as pesquisas aprovadas. Existe também a possibilidade, gente, se você tem uma pesquisa que foi rejeitada ou uma pesquisa que foi arquivada, tá? Ele também pode ser procurado dentro da plataforma. Por isso, esse cuidado de vocês fazerem, da gente, né, fazer o relatório final. Porque senão ele fica pipocando ali dentro da plataforma Brasil. E existe um trâmite legal agora, que está sendo estudado, que o pesquisador que tiver projetos que não tem o relatório final, ele não conseguirá mais submeter ao CEP. Então, tem um número X de projetos. Se esses projetos foram finalizados, porque nós temos a data início e a data final, e não tem um relatório final, ele vai barrar esse pesquisador. Tá? Então, vai barrar esse orientador, por exemplo, que tem, sei lá, 10, 20 pessoas que ele está orientando. Então, é uma das coisas que a gente tem que ter muito claro. O mandar a versão final, ela é fundamental. Então, da onde que vem isso? Né? É uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, isso é uma das coisas que a gente quase não entende a hierarquia dessa plataforma Brasil, que é uma resolução a 196, de 96, que cria, então, os CEPs, que cria esses comitês de ética e pesquisa dentro do Brasil. A definição de CEP, que eu falei para vocês, que está dentro desse documento, que é o do 196/96, que os CEPs são colegiados, interdisciplinares e independentes, com munus público. O que é munus público? Eu coloquei ali na frente, escritório público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa e sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. O que a gente tem que entender, gente? Um CEP, e a Plataforma Brasil serve para intermediar isso, ele não decide algo sobre uma pesquisa. Isso é importante a gente ter muito claro, né? E eu volto ali na fala da Heloísa. O CEP, ele orienta. O CEP não pode dizer a tua pesquisa serve, a tua pesquisa não serve. A tua pesquisa está correta, a tua pesquisa está incorreta. O CEP não faz isso. O que o CEP faz diante dos documentos normativos que eu tenho da CONEP, o seu projeto não responde a isso, isso, isso e isso. Quando você me responder esses pontos que a CONEP me exige, então seu projeto será aprovado no sentido de público, não correto ou errado, senão público, que ele responde a todos os passos que a CONEP me exige. Então, isso é uma das coisas que eu, particularmente, durante graduação, pós-graduação, o CEP, para mim, sempre foi um bicho, eu sempre odiei, e agora estou dentro do CACEP, né? E estou vendo de outra forma. Por que de outra forma? Porque o papel nosso é simplesmente fazer valer o que o CONEP pede. Nós não respondemos para o reitor da universidade, nós respondemos para o CONEP. Entende? Então, assim, ele é consultivo, ele é deliberativo, e aqui, educativo. Então, isso a gente tem que ter muito claro, que o papel do membro do CEP, do avaliador do CEP, né, do parecerista do CEP, é simplesmente orientar.
em cima daquilo. Claro, tem certas coisas que são gritantes, como eu estou falando para vocês. A pessoa que caiu o meu projeto não é da área, ele não entende a minha linha de raciocínio e ele pede uma quantidade de coisa estrambólica. Tá? No meu projeto de doutorado, eles pediram 22 ou 23 alterações. Dessas, muitas eu questionei, dizendo que não era necessário, que aquilo era, né, desnecessário para o tipo de projeto, e eles responderam dizendo que eu tinha razão, ok, e o projeto foi aprovado, mas a primeira vez ele não foi aprovado de primeira vez. Veio mais de 20 pedidos de correção. Então, toda pesquisa envolvendo seres humanos vai para o CEP. Isso a gente já tem claro. As instituições nas quais realizam pesquisa envolvendo seres humanos deverão constituir um ou mais CEP conforme sua necessidade. Em Ponta Grossa, a gente teve uma situação que isso há uns 2017, 2016, em que o CEP da UEPG ele parou de funcionar. Então, tudo que era CEP da UEPG foi para o CEP do SESCAD, como a Heloísa falou. Nessa época, eu fazia parte do CEP do SESCAD. Tá? Então, em Ponta Grossa, nós tínhamos somente 2 CEP. Na verdade, um CEP, só o CEP do SESCAD. Porque o CEP da UTF ia para Curitiba. Tá? Então, tudo acabava indo para o SESCAD. Até que depois eles resolveram as questões da UEPG e a UEPG voltou a trabalhar com seu CEP. Como que funciona, então? Quem direciona, né, o órgão maior para nós é o Ministério da Saúde. Tá? O Conselho Nacional de Saúde e a CONEP. Por isso que quando a gente vê toda a documentação na Plataforma Brasil, ela é via Brasília. Tá? Via Brasília por quê? Porque é o Ministério da Saúde que regulamenta isso através do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que é o CONEP, e o ICEP. Então, isso é só para a gente entender como que é a estrutura que a Plataforma Brasil passa para fazer essa aprovação. Tá? Então, assim, rapidamente aqui, o que o CEP faz? A revisão ética e científica do protocolo de pesquisa, ele é consultivo e educativo, por isso que o CEP, se vocês se cadastrarem na página da Plataforma Brasil, vocês receberão no e-mail de vocês diversos cursos, seminários, palestras, que vão ensinar vocês a trabalhar com a Plataforma Brasil. Embora, na submissão, algumas instituições de ensino superior, elas têm um modelo padrão, a UTF é uma delas. Se você mandar fora do modelo da UTF, eles nem aceitam na hora... Porque assim, a gente tem que entender, a gente submete os documentos são revisados para depois ir para a reunião de CEP. Então, o que eles conseguem barrar na hora e você ir arrumando os documentos, até a reunião do CEP, eles já vão devolvendo para você. Eu vou mostrar isso ali na frente, eles já vão devolvendo. Então, se você mandou fora do padrão da universidade, se a universidade tem um padrão, alguém já vai devolver para você, o secretário normalmente, e vai dizer para você que está faltando tal documento, está faltando tal coisa e tem que arrumar determinada coisa. Né? Isso a gente tem que ter muito, muito, muito claro. Opa, eu passei aqui. Ao CEP é atribuída o quê? A responsabilidade primária pelas decisões éticas da pesquisa a ser desenvolvida na instituição. Então, em cima de uma normativa, até trouxe aqui, ó, são esses documentos aqui, diversas normativas que a gente tem dentro da UTF, aqui, esses são da UTF, tá? O Comitê de Ética vai, então, pegar e montar todo um checklist para ver se ele foi respondido. Só a título de curiosidade, o que é o CONEP? A gente quase não fala do CONEP, né? A missão do CONEP é elaborar e atualizar as diretrizes e normas para a proteção dos participantes de pesquisa e coordenar a rede de comitê de ética. Certo? É isso. Não vou nem ler a parte de cima ali, fica para vocês, depois eu posso disponibilizar os slides, mas o CONEP é uma instância, de novo, colegiada. Certo? Que está dentro de que conselho? Está dentro do quê? Está dentro do Ministério da Saúde. A gente tem que entender isso daí. E aí ele traz algumas expressões bonitinhas, né, que para nós somos da área do ensino, da área da educação, a gente se questiona, que é multidisciplinar, transdisciplinar, o próprio CEP como algo interdisciplinar, e que a gente está aí questionando, né. Então, o que eles fazem? O CEP, eu trouxe aqui só a título ilustrativo, vocês podem olhar depois com mais tempo,
deliberativo, consultivo e educativo, e já o CONEP fiscaliza o CEP, também é consultivo, deliberativo, educativo, porém normativo também. E dele vem tudo aquilo que a gente faz enquanto CEP. Então, eu vou submeter um projeto. Até aí, tranquilo, gente? Podem me interromper a hora que vocês quiserem. Então, vamos submeter um projeto, tá? Eu vou preparar, eu sempre penso assim, eu vou entrar no site da instituição que eu estou fazendo a graduação ou a pós-graduação e vou procurar lá o que essa instituição exige de mim enquanto projeto de pesquisa. Ela tem um modelo? Ela não tem um modelo? Por isso que eu coloco ali primeiro, eu tenho que fazer um escopo. Alguns de nós pegamos o nosso projeto de defesa, o pré-projeto, que a gente defendeu para entrar no mestrado, no doutorado, ou TCC, e adapta em cima dele. Só que tem uma quantidade gigante de pontos a mais que eu tenho que adequar. E eu tenho que saber quais são esses pontos a mais. Então, por isso, eu tenho que fazer o escopo. Se a instituição que eu estou, ela não tem um modelo, ou eu procuro na internet, como vocês falaram, ou eu faço uma coisa muito mais prática. Eu já me cadastro na Plataforma Brasil e vou olhar nas 6 abas da Plataforma Brasil o que ela vai pedir. Porque daí o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Word, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Só isso que eu vou fazer. E vou ter o meu projeto ali para submeter. Até porque eu também preciso submeter esse escopo da pesquisa. Né? Porque se vocês prestarem atenção, na plataforma eu tenho um número limitado de palavras. E no projeto é um Word. Eu vou escrever o tanto que eu quiser. Então eu vou ter que anexar os dois. Porque de repente o que está não entendido o suficiente na plataforma, porque tem limite de palavras, o cara que vai ler o meu projeto, que vai estar com um calhamaço de papel do lado, ele vai pegar o projeto completo e vai falar, eu não entendi isso aqui. E ele tem que encontrar no projeto completo aquilo que não está ali. Então, primeiro façam esse escopo do projeto. Faça o checklist. Tem problema, tem objetivo, tem palavra-chave, tem resumo, ou alguns chamam de resenha, outros chamam de... Ai, me fugiu outra palavra agora. Mas tem várias nomenclaturas para uma mesma coisa, tá? Aqui tem um site da Plataforma Brasil, para vocês entrarem no site da Plataforma Brasil, tá? E o que a gente vai fazer? Primeiro passo, eu tenho que me cadastrar. Se eu já sou cadastrado, tranquilo, vou colocar meu login, meu e-mail, né? Minha senha e vou logar. Se eu não sou cadastrado, eu vou precisar de alguns documentos digitalizados. Então, eu vou clicar aqui em cadastrar-se. Eu vou ter que ter a minha cédula de identidade ou a minha CNH, o currículo vitae. Por que ele coloca o currículo vitae, gente? Não coloca direto o Lattes. Porque, dependendo da linha de pesquisa, por exemplo, esse cara do Boticário, ele não tinha um currículo Lattes, ele tinha um currículo vitae. Então, eu posso trabalhar com os dois tipos de currículo. Isso é uma coisa que a gente quase não fala, mas a gente tem que saber. Um documento com foto digitalizado, em formato JPG ou PDF, e uma conta de e-mail ativo. Por quê? Porque ele vai mandar para você confirmações, vai mandar para você e-mails direto. Tá? Cada passo que você der dentro da plataforma, ele vai mandar para o teu e-mail. Por exemplo, eu coloquei uma data X agora em novembro para começar a minha pesquisa. O que aconteceu? Eu recebi um e-mail, acho que uns 20 dias antes, me avisando, pesquisador Marcos César Dagnoni, com colaborador Anderson, vocês estão a ponto de começar a pesquisa, a coleta de dados da pesquisa de vocês. Então, tem que ser um e-mail que você vai estar acompanhando. Até porque, quando vocês terminarem, ele vai começar a disparar e-mail pedindo o relatório final. Depois de efetuado o cadastro, o pesquisador vai receber no e-mail cadastrado o login e a senha de acesso. E aí vocês vão entrar aqui, no sistema de vocês. Se estiver indo rápido, me avisem, tá? Entrou, eu acho que ela é meio intuitivo, o site, né? A gente é inseguro com o site, mas ele é meio intuitivo. Então, eu vou clicar numa nova submissão, eu vou submeter um novo projeto, tá? E aparecerão 6 telas para mim. E aqui é o fundamental. A gente se perde nessas 6 telas.
Então, eu vou focar bastante aqui. Se alguém teve dificuldade, fique à vontade para perguntar, tá? A primeira tela que vai aparecer é a tela de informações preliminares. Então, ele terá diversas perguntas aqui para você responder. Por exemplo, aqui, envolve seres humanos na qualidade sujeita à pesquisa individual ou coletiva, em sua totalidade, incluindo informações ou materiais. Gente, se eu estou submetendo para o comitê de ética, a probabilidade que tenha sujeitos na pesquisa é de 100%. Eu estou mandando para o comitê porque eu sou obrigado, enquanto pós-graduando, para ter um número lá e botar no meu projeto no dia da minha defesa ou da minha qualificação e falar para a banca, viu? Isso aqui tá certo, tá? Então, aí eu vou colocar lá a forma. Como que eu quero preencher? Modo completo ou simplificado? Nós vamos colocar no simplificado. CPF, nome, telefone, e-mail, pesquisador principal. Aí vem aquela questão. No meu caso, eu tive que entrar em contato com o professor Marcos, pedir o login, pedir a senha dele, fazer tudo isso aqui no nome do professor Marcos. E depois vai ter um lugar que você coloca participante da pesquisa, alguém que vai colaborar com a pesquisa, aí eu inseri o meu nome para poder, não toda hora tem que falar para o professor Marcos, professor, loga lá, arruma isso aqui, faz não sei o quê, para eu, enquanto responsável também pela pesquisa, pelo meu login eu conseguir entrar lá e mexer em tudo que for necessário. Depois vocês vão ver a telinha ali minha, vocês vão entender. Então, deseja delegar a autorização de preencher esse formulário para uma pessoa já cadastrada no sistema? Foi isso aqui. Aqui ficou os dados do professor Marcos, ele clicou em sim, e eu entrei como assistente. Então, eu consigo trabalhar essa pesquisa sem ter que usar o login dele, a senha dele, e ficar incomodando ele toda hora que precisa de alguma alteração ou arrumar alguma coisa. Isso aqui é importante. Qual é a instituição que você está participando? Tá? Na verdade, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Lá na frente, vocês podem fazer no projeto de vocês, algumas instituições, elas exigem que você passe pelo comitê de ética dela. Outras instituições não têm comitê de ética. Então, essa janela aqui, na verdade, é a janela na qual você vai submeter a sua pesquisa. Para qual comitê de ética você vai submeter? Você deixar sem proponente, ele vai para qualquer um. E aqui você pode colocar qual você vai submeter. Tá? A gente não fala muito disso, porque normalmente as instituições que a gente está, elas já têm o seu comitê de ética. Então, eu não preciso submeter para outra. Eu vou colocar a instituição que eu faço a pesquisa. Mas, né, estou ensinando também algumas coisinhas para vocês. Depois, lá na frente, né, quando vocês também forem orientar outras pessoas, vocês têm que ter conhecimento dessas coisas. É um estudo internacional, sim ou não? A segunda parte, eu não fiz print da tela, porque é muita coisa que está ali dentro. Então, ele pergunta, qual que é a sua área de estudo? Né? A área temática especial sua. Normalmente, a gente vai... Cadê aqui? Pesquisa... Ai, meu Deus. Qual que eu acho que foi essa daqui que eu tinha colocado. Novos procedimentos ainda não consagrados à literatura. Tá? Ou então, até eu coloquei aqui para vocês, o que é a questão de biossegurança? Né? Isso é uma coisa que a gente não vai se cadastrar. É algo que a gente normalmente não vai colocar na área de educação. Tá? De forma alguma. Isso, acho que é isso mesmo. Isso aí. Aí, vocês vão ter que escolher, dentro dessa mesma tela, até 3 áreas de conhecimento. Aí aparece para nós aqui. Eu normalmente sinalizo essas 3 pela minha área. Né? E deixo o outro sinalizado também. Certo? Normalmente eu faço isso. Eu deixo essas 3 sinalizadas, o 7, o 8 e o 9. Por que, Anderson? Pela linha que eu vou estar pesquisando, pelas pessoas que eu vou estar pesquisando. Né? Ciências humanas, por exemplo, eu vou trabalhar com não somente as ciências humanas, vou trabalhar com, tem ali, ciências sociais aplicadas. Eu não consigo marcar 4. Mas eu também vou trabalhar no campo da arte, mas eu também vou trabalhar entende? Por isso que eu acabo marcando mais, e principalmente outros,
porque eu posso justificar se aparecer alguém de outra área dentro da minha pesquisa. O propósito principal dele, qual é? Tá? Vocês vão marcar qual é o propósito. Isso aqui é tudo sinalizado. Eu trouxe dessa forma para ficar mais fácil de montar o slide, senão vai ficar muito pequenininho para recortar e colar para vocês. Então, o propósito principal. E aí vocês vão começar a preencher. Que é aqui aonde a coisa pega. Então, título público da pesquisa e título principal da pesquisa. Vocês não precisam ter o mesmo título. O título da pesquisa tem que ser o título público. Não precisa. Você pode ter um título interno para o CEP, né, para a plataforma, e um outro título para publicar depois. O contato seu, que isso é fundamental, e se você é ou não o pesquisador principal. Certo? Aqui no meu caso, eu coloquei que eu não sou o pesquisador principal. Tanto que quando chegou a folha de rosto, eu tive que mandar para o professor Marcos para ele assinar a folha de rosto para então submeter ao CEP. Porque a folha de rosto tem que ser antes, né? Para submeter. Então, ele que é o pesquisador principal. Aí aqui vem toda a questão do desenho do estudo e também apoio financeiro. Estamos na terceira tela, tá? Como que ele é? Observacional, intencional, experimental. Como é esse estudo seu? Qual é o fundo o apoio financeiro? Gente, aqui várias pessoas se perdem porque você tem que clicar. Ele é uma janelinha chata. Você tem que clicar ali e encontrar o próprio. Porque senão você vai encontrar edital, institucional, não sei o quê, não sei o quê. É próprio. Se você não tem subsídio nenhum, se você não é bolsista, se você não tem subsídio, é próprio. Quanto? Você tem que jogar um valor ali. Tá? Eu vou prestar conta desse valor depois, notinha, não sei o quê, para o CEP, para algum comitê, para alguém. Não. Então, se você jogou lá 5 mil e gastou 4, beleza. Você jogou 5 mil e gastou 7, pô, azar o teu, gastou mais. Mas eu não tenho a prestação de conta direta, vírgula, entende? Mas é bom você ter uma ideia. Porque aí eles também vão vendo qual está sendo o valor que está sendo investido, seja por uma instituição, por órgão público ou por você. Palavras-chave, por isso que eu falei, copiar, colar, copiar, colar. E aqui vem a parte que é todo o teu projeto. Todo o teu projeto está aqui. Você copia e cola, copia e cola. Na plataforma Brasil, ele vai permitir que você aplique ou não critério de inclusão ou exclusão. Por isso é importante você ver o modelo de submissão de projeto de pesquisa da instituição que você trabalha, que você está vinculado. Por que eu estou falando isso? Porque se você não vê essa questão, não se aplica, não se aplica. Aí o teu está lá, que é obrigatório colocar sim o que inclui e o que exclui. Você não faz, vai dar problema. Tá? Então, o resumo dele, introdução, hipótese, objetivo primário, secundário. Aqui é o objetivo principal e o objetivo específico. São palavrinhas diferentes. A metodologia, copiar e colar, gente. Copiar e colar. Risco. Gente, toda pesquisa implica risco. Se você mandar para o comitê de ética dizendo a minha pesquisa não causa risco nenhum, ele será reprovado. Ou melhor dito, pedido para ser adaptado. Todo tipo de pesquisa requer risco. Seja um risco psicológico, seja um risco físico, seja um risco da pessoa, por exemplo, eu estou trabalhando, no meu caso, eu vou trabalhar oficina online. Que risco que tem da minha oficina? Eu trabalhar de uma forma que a pessoa não saiba usar o programa que eu estou trabalhando e se sinta envergonhada, que ela se sinta acuada porque em algum momento eu estava falando uma coisa que ela não sabia, ela não soube como perguntar e eu toquei para frente. Isso é um risco. O risco da pessoa se sentir que não está preparada para aquilo, não vai conseguir fazer aquilo e abandonar a pesquisa. Isso tudo é risco. Então, toda pesquisa, sim, tem riscos. Isso a Conep traz, tá? Os benefícios, a forma que eu vou analisar os dados, qual é o meu desfecho primário, qual é o meu desfecho secundário, qual é o tamanho da amostra no Brasil, tá?
Aqui vem o principal. Dia do primeiro recrutamento. Digamos que você tem, hoje é dia 5/11. Você vai com a UTF, ela pega até 20 dias antes da reunião. Digamos que a reunião da UTF vai ser dia 25 de novembro, a próxima reunião. Então, eu consigo submeter hoje. Dia 25 é a reunião. Se não tiver problema na plataforma, como aconteceu, e esse ano está acontecendo seguidamente, no dia 5, no dia 25 mesmo, eu terei uma resposta. Então, eu vou começar o meu recrutamento 10 dias depois. Porque se der algum problema para eu receber essa resposta, não vai dar problema para eu começar a minha pesquisa. Eu coloquei a minha pesquisa, quando eu submeti, 1 mês e meio depois para começar o recrutamento. E foi muita sorte, porque a Plataforma Brasil ficou mais de 1 mês fora do ar. A reunião aconteceu na UTF, eu sabia o resultado, mas não foi publicada. Não podia ser publicada, porque ninguém tinha acesso à Plataforma Brasil. Deu um problema e ninguém conseguia entrar. Então, os próprios avaliadores não conseguiam postar para mandar para os pesquisadores aprovado ou com adaptação. Então, lembrem disso. A data de início do recrutamento tem que ser uma data hábil, posterior à sua aprovação ou não dentro do comitê de ética. Isso não dá problema. Tela 5, né? Diversas perguntinhas ali para vocês responderem. Eu acredito que aqui não tem nada muito complexo que eu tenha que parar para explicar para vocês. O TCLE, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Você vai envolver pessoas, tem TCLE. Termo consentido livre esclarecido. Você vai ter que dar um TCLE. Essa pessoa tem que conhecer essa pesquisa e essa pessoa tem que saber como é essa pesquisa. Ela tem que assinar ele. Anderson, mas agora está remoto. Se der tempo, a professora José permitir, eu posso mostrar como que eu fiz toda a minha pesquisa no Google Forms. Para validar para o CEP que ele leu o TCLE, para validar para o CEP que ele aceitou o TCLE, eu tive que montar slides do meu Google Forms, tive que montar slides para apresentar para o Comitê de Ética como que ia acontecer isso. Para eles terem certeza que ia acontecer isso daí. Aqui é outro ponto complicado, instituição coparticipante. Se você tiver uma instituição coparticipante, vai ter que passar também pelo comitê de ética dessa instituição. Então, além dessa que você está passando, vai ter que passar por mais uma, tá? Porque, eu estou pesquisando na UTF e na UEPG. Tá, mas como que é feita essa pesquisa? Você vai mexer em documento, vai falar com pessoa, vai ter que passar pelo comitê de ética também da UEPG para eles aprovarem. Então, tem algumas coisinhas aqui que a gente se pega, que a gente pode evitar, a partir do momento que conheça a plataforma. Cronograma financeiro, cronograma de execução, eu trouxe para vocês um modelo ali na frente, porque às vezes a gente faz ele muito detalhado e só complica a nossa vida. Tem que fazer conforme aquilo que a plataforma pede, é muito mais fácil. Então, outras informações, tal, se tiver alguma dúvida, a gente volta. Quando você clicar no confirmar aqui, ele vai abrir uma janela no meio. Você vai achar que você vai para a tela 6. Você não vai para a tela 6. Você vai abrir uma janela bem no meio. E aqui ele vai mandar você imprimir a folha de rosto. Você vai ter que imprimir essa folha de rosto, assinar essa folha de rosto, digitalizar e anexar. Depois que você fez isso, aí você vai começar a anexar a documentação. Para daí conseguir ir para a tela 6. E aqui é a parte mais maçante, mais cansativa da primeira etapa. O que eu tenho que anexar, Anderson? TSLE, se tiver. Né? Como eu falei, normalmente tem. Você vai ter que anexar a tua pesquisa completa. Você vai ter que anexar a folha de rosto. Tá? Você vai ter que anexar se tem já um questionário que você vai fazer. Esse questionário. Então, tudo o que deixa a sua pesquisa transparente, você vai ter que anexar. Anderson, eu não estou vendo aqui questionário. O que eu faço? Clica em outros, e aí vai aparecer a opção de você escrever o tipo de documento. Questionário da pesquisa. E anexa.
Entende? O que não tem aqui, você consegue adicionar. Essa brochura do pesquisador aqui pode ser a pesquisa completa, tá? E vai avançar. Avançou, a gente chegou na tela 6. Tá? Você quer manter o sigilo da pesquisa enquanto ela está acontecendo? Sim, eu quero. Não quero que ninguém fique pesquisando sobre isso daí, até porque eu não tenho o parecer final ainda. Não, pode deixar ela pública já. Perfeito. Quando que eu vou deixar ela pública? Eu normalmente coloco quando tiver a publicação dos resultados. Ah, as pessoas, você disse lá no começo que as pessoas podem caçar minha pesquisa e Wikipedia. Pode. Mas ler ela na íntegra, não vai poder. Só poderá ler ela na íntegra quando você permitir. As que eu trabalho, eu sempre coloco até a publicação dos resultados. Então, na hora que eu dou a devolutiva lá para o CEP confirma que está tudo ok e tal, beleza. Aí eu envio o meu projeto. Enviei o projeto. Agora vai acontecer 1 milhão de coisas aqui que a gente não pode se perder, porque se a gente se perde, a gente perde prazo. Primeira coisa, projeto enviado ao CEP com sucesso. Tá? Não posso mais editar esse projeto. Ele vai aparecer numa janelinha aqui, e no dia seguinte, você entre aqui, olhar. Porque pode ser que tenha uma situação aqui, pedidos de alteração, alguma coisa, deixa eu ver se eu fiz uma cópia. Aqui, ó, pendências emitidas pelo CEP. Tá? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso daí. Então, acompanhar isso daqui. Qual que é a tramitação minha, então? Só motivo de curiosidade, vou ser bem rápido. O pesquisador foi à Plataforma Brasil, protocolou, mandou para o CEP. Chegou no CEP, o secretário ou a secretária vai receber isso daí, e aí você vai estar mandando aquelas mensaginhas para vocês que eu falei. Viu, arrume isso aqui rapidinho, arrume isso daqui, não com essa palavra, são muito mais formais. Arrume isso, para eu poder mandar para a conversa lá. Arrumei tudo? Beleza, ela vai dizer em apreciação ética. Vai para o coordenador. O coordenador dispara para os relatores. Os relatores receberam. Vão ler, vão estudar. E depois terão uma reunião conjunta em que cada um vai falar do projeto ou dos projetos. Dificilmente a gente analisa um só, analisa vários que estão lá, faz uma leitura do parecer que será enviado ao pesquisador, dizendo se está aprovado, pendente, não aprovado ou rejeitado. Tá? Pendente, faltou alguma coisa. Não aprovado. Não, tudo que você está escrevendo aqui não encaixa no que a CONEP pede. Ah, então poderia ser pendente. Não, não poderia ser pendente, você tem que refazer. Retirado. Mandei 1, 2, 3, 4 vezes, e eu, enquanto parecerista, relator, estou vendo que eu mandei corrigir isso e não arruma. Mandei arrumar isso, não arruma. Mandei arrumar isso, não arruma. Viu? Rejeitado. Manda para o CEP. Já pedi várias vezes para ele arrumar isso, ele não arruma. Ele está mandando o mesmo documento para mim, achando que eu não estou lendo de novo. Libera-se o parecer, a leitura pública, e aí vai para a votação do colegiado. Aconteceu isso, o coordenador emite lá no CEP o parecer consubstanciado, com a assinatura digital dele nesse momento, dizendo qual desses pontos ele entrou. Termo de consentimento livre esclarecido, eu acho que todo mundo talvez entenda sobre isso. É a autorização de que usem imagem... desculpa, falei errado. É a autorização de que você entende sobre a pesquisa e permite fazer parte da pesquisa. O termo de consentimento de uso de imagem e voz é quando você vai descrever na sua pesquisa coisas que a pessoa disse, tal qual, e inclusive vai botar imagem. Por mais que você coloque caretinhas no rosto da pessoa, apague o rosto da pessoa, mas vai aparecer. A pessoa vai dizer, esse corpo é meu. Essa fala é minha. Então, ela autorizou isso daí. Tá? Eu tive 2 momentos na minha pesquisa. O Anderson teve 2 momentos. O primeiro momento da pesquisa foi mandar para eles o TCLE, para eles conhecerem a pesquisa. E quando eu disse que faria uma oficina e eu precisaria dos relatos deles para falar sobre a oficina, eu tive que mandar o de uso imagem e voz. Então, eles tiveram que assinar 2 termos.
E o cronograma é uma sugestão para vocês, quando vocês fizerem o projeto de pesquisa de vocês, a gente tem o costume de fazer um cronograma gigante. Faça com as 3 coisas que o Comitê de Ética pede. O Comitê de Ética, ou a Plataforma Brasil, desculpa, ela pede 3 coisas. A descrição da atividade, o início e o fim. Só isso que ela pede. Não interessa se isso vai ser feito dentro da dissertação ou da tese, se isso vai ser feito no momento da pesquisa, se isso vai ser feito... Gente, o que você está mandando é um pedido para fazer uma pesquisa. Eu não preciso colocar lá, eu vou fazer referencial bibliográfico de tanto para tanto, eu vou depois fazer a montagem do primeiro capítulo de tanto para... Não precisa, eles querem saber a tua pesquisa. Então, a partir da submissão ao Comitê de Ética, o que você vai fazer? Vou submeter, vou mandar a pesquisa, eu acredito que, em 1 mês depois eu posso começar essa minha pesquisa, vou começar minha coleta de dados de tanto a tanto, vou tabular, isso aqui é pesquisa, estou tabulando, vou preparar, vou fazer. Então, descrição, início e fim, descrição, início e fim, a partir da data que foi para o Comitê de Ética, senão vocês vão fazer um cronograma gigante, porque o cronograma vocês inserem ação por ação, e se torna cansativo. Então, aqui, né, eu trouxe um print de uma tela minha, que mostra, né, aqui a questão da tela de vocês, como que fica. Quando você entra. Então, aqui está o número do projeto de vocês. Por exemplo, esse aqui, eu submeti, já foi aprovado em primeira instância. Esses aqui não foram. Veio uma vez, corrigi, arrumei. Veio uma vez, corrigi, arrumei. Veio 2 vezes. Qual é o momento que ele está? Aprovado. Como aqui eu tenho uma pesquisa aberta, aqui eu já dei as devolutivas, então o íconezinho é só para eu ver a pesquisa. Aqui ele tem um pezinho com um risquinho para baixo. A minha pesquisa está aberta. Então eu posso ver, clicando aqui vai aparecer uma janelinha dizendo ver todos os pareceres ou ver o último parecer. Que é para a gente ter uma ideia do que o Comitê de Ética me mandou. Então essa janela aqui, gente, tá? Até aparecer para vocês em apreciação ética, vocês olhem todo dia. Porque pode vir uma telinha assim para vocês. O secretário, a secretária está dizendo, tem coisa errada no teu trabalho, se você arrumar isso daqui, se você anexar isso daqui, a gente já consegue mandar para o CEP avaliar. Então, pendência emitida pelo CEP. Eu clico aqui, no que eu clicar, ele vai aparecer uma janelinha, dizendo qual é a pendência. Olha aqui, pendência emitida pelo CEP. Aí ele vai dizer qual é a pendência. Eu não entendi a pendência. Gente, eles usam uma linguagem de verdade, que às vezes a gente não entende mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu projeto e vou pesquisar lá o que ele está falando. Que vai ter melhor explicado. Ou, mais fácil, vocês procurem pessoas da instituição que vocês estão envolvidos, que tem vínculo com o CEP, com a Plataforma Brasil, e pergunta para ele, o que quer dizer isso aqui? Eu tenho o professor Danisley dentro da UTF. O professor Danisley é que salva a vida de todo mundo lá dentro. Né? Professor, o que é isso aqui? Isso é isso. Para ele é tudo fácil. Isso é isso, isso é isso. E a gente vai resolvendo. A gente vai se ajudando. Anderson. Certo? Oi. É a Thaís. Quando eu recebi minhas pendências, eles mandaram também falando que no site do Comitê de Ética da UEM tinha um manual, né, de instruções, onde a gente poderia estar fazendo a leitura e vendo como, né, esclarecer, resolver essas pendências. Então, também no site do CEP, aí, provavelmente vai ter vários arquivos que um deles vai ser como responder essas pendências. Então, eu recomendo que vocês leiam esse arquivo para conseguir preencher certinho esse relatório aí de pendências e fazer a devolutiva. Boa. Então, é verdade, porque as respostas são meio padrão, se você olhar, Thaís. Elas são meio padrão. O cara tem 30 pessoas que submeteram. Imagina construir uma resposta para cada um. É meio padrãozão. Eles mandam a gente ler mesmo as coisas. Eu tinha esquecido. Legal isso. E daí você achou o documento? Sim.
no mesmo local onde fala as datas das reuniões. Você abre o site, pelo menos aqui no Dawen, você clica no site do Comitê de Ética, já vai aparecer todos esses links para fazer o download desses documentos, aí dos arquivos. Então, é bom olhar todos, ler, que eles têm várias orientações antes de você enviar no site da plataforma. Me ajudou bastante. A UTF criou um checklist para a gente fazer, igual a Thaís falou. No site ali, eles têm um checklist, daí você vai ticando o que você fez, o que é bem legal. E na mensagem, no box que eles colocam no da UTF, eles já colocam o link para você clicar, que você vai direto para a página que tem os documentos. Também tem isso daí. E aqui é só para vocês a questão de curiosidade, né? Para a gente ir aprendendo. Aqui tá todos os documentos de vocês, ó. Eu quero pegar algum documento, eu quero ver alguma coisa. É igual, acho que foi o Aldri e a professora Josi que falaram, que tem revista que pergunta, né, qual é o número, foi submetido ao comitê de ética e tal. Aqui, ó, a gente tem toda a documentação. Então, o título da pesquisa, ó, pesquisador responsável, como eu falei para vocês, né, foi feita a segunda versão, quando eu submeti, para que universidade, como que tá, né? E aqui tem tudo que eu fui mandando. O que é legal de vocês fazerem? Isso aqui também é dica, gente. Veio lá que... Deixa eu só achar. Aqui, ó. Folha de rosto, informações, projeto detalhado. Foi visto lá para você que você tinha que arrumar critérios de inclusão, de exclusão, que no teu projeto era melhor você rever a metodologia. Foi colocado coisa para você arrumar no projeto. Tá? Você vai lá na janelinha em que você vai anexar, aqui onde você vai anexar, ele vai aparecer aqui uma janela com todos os documentos que você já anexou. Apague os documentos e submeta novos documentos. Por quê? O relator, quando ele receber, ele vai ver que a data que aquilo foi anexado é uma data posterior à data que ele mandou o relatório. Então, ele vai saber, no lugar dele ficar caçando o antigo e o novo, ele vai estar direto no novo. Até porque isso que você apagou, você está apagando da plataforma, da visão da plataforma. O relator, ele segue tendo a versão antiga se ele precisar comparar. É só por uma questão de praticidade, tá? Para quem estiver trabalhando. Então, aqui tem tudo, vocês conseguem abrir, ó. Né? Nesse que eu fiz, esse é o do último projeto de agora. E qualquer dúvida, qualquer coisa, quando você entra na página da Plataforma Brasil, também você tem a possibilidade de baixar aqui os manuais da Plataforma Brasil, que vai estar explicando como usar e tudo mais. Só cuidado. Por exemplo, alguém comentou de vídeos, de internet, tal. A Plataforma Brasil foi atualizada. Então, vejam o ano do documento que vocês estão lendo, vejam o ano do vídeo que vocês estão vendo, porque senão o layout ele vai estar diferente, o clicar vai estar diferente, e a quantidade de coisas que a plataforma pedia, por exemplo, em 2017, é diferente das coisas que ela pede hoje em 2021. Então, são detalhezinhos que a gente também tem que... mas essa janela não está aqui. Onde é que ela está? Não, ela não existe mais. Essa janela não tem mais. Foi visto que não é preciso mais pedir isso para o pesquisador. Então, no lugar disso foi colocado isso, ou não foi colocado nada. Então, são coisas assim que a gente tem que saber. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês pelo menos um pouquinho. Com certeza, Anderson. Conseguiu situar e localizar muito, trouxe outras questões, e além, né, todo o processo que ele está ali por dentro vendo como funciona, né? E porque tem nós como pesquisadores que às vezes a gente não entende mais, mas eu mandei, mas por que demorou tanto, né? Esses dias não, foi ontem mesmo, uma acadêmica que terminou, né, ela já fez a defesa, tudo, e ela
Eu já enviei, está demorando, mas daí eu expliquei todo o processo. Depois que você finaliza a pesquisa, você envia para a biblioteca, depois vai a aprovação, depois. E ela ficou escutando, ela ficou assim, nossa, demora mesmo. Tem que ter a assinatura do reitor, então, assim, era outra questão, mas assim, são coisas que às vezes nós, como, né, iniciantes, a gente não tem noção. Então é muito importante trazer essa questão. Não adianta só a gente saber fazer, entrar e tá. É importante que a gente precisa, né? Aquele manualzinho que o Juan falou, aquele vídeo, mas assim, a gente tem uma compreensão do que é essa plataforma Brasil, a importância dela e por que acontece da gente ter algumas coisas que parece que não se adapta. É porque ela foi feita para todas as pesquisas, né? E o Aldri apontou aí a questão da segurança, da gente ter uma pesquisa que está ali aprovada, né? Se acontecer alguma coisa, digamos, que bom que ainda não aconteceu com ninguém, né? Mas nós estamos assegurados e a universidade, ela tem a questão jurídica que vai nos dar apoio, né? Para qualquer eventualidade que ocorra. Né? Espero que não. Um exemplo, você falou de oficina, né? A gente está falando de oficina remota, mas oficina, digamos que é presencial ali. Se alguma pessoa se machuca naquela oficina, o Marcos, por exemplo, teve uma oficina do workshop que ele quase arrancou o dedo fora, ainda bem que era ele, né? Mas daí, de repente, tá, foi tudo bem. Daqui a um tempo, vamos processar lá por conta disso. Eu estava fazendo, aconteceu isso, né? E tem a parte interna, prof, que você puxou aí, que agora, é verdade, eu não comentei ali, né? Vai usar um laboratório, tem que ter autorização de quem é o coordenador do laboratório. Como a professora falou, nós somos obrigados a mandar o nosso projeto para o reitor da instituição com uma carta para ele conhecer esse projeto e aí ele assinar o documento de que ele está ciente que está acontecendo isso dentro da instituição que ele está. Tem também uns trâmites aí que a própria folha de rosto, né? São trâmites que a gente tem que fazer internamente que são bem complicados. Mas eu vou apresentar numa escala assim, das 3 universidades que estão aqui, a mais complexa, a UTFR, PPG, é a mais complexa, e a UEPG, o PPG-C e o EPG é a mais light, né, pelo que vocês viram, né? Então, mas é bom a gente saber por quê? Porque hoje vocês estão fazendo o mestrado aqui, vamos supor, lá na UEPG, mas de repente vão fazer um doutorado em outra universidade, um pós-doc em outra instituição. Então, é importante vocês terem essa compreensão e saberem que vai mudar. Não vai ser aquelas pessoas, eu fiz desse jeito quando eu fiz o doutorado, agora tem que ser igual. Claro que não. Muda, como o Anderson já falou, que ocorre alterações, né? Conforme o tempo. Então, por exemplo, a própria Plataforma Brasil, a primeira versão dela é de 2003, 2004, Anderson, acho que uma coisa assim. E o que a gente tem hoje é 2011, e nesse formato que todo mundo tem que fazer, e mesmo assim, algumas alteraçõezinhas dentro daquilo lá ocorrem. Então, ninguém garante que o que o Anderson mostrou hoje, o ano que vem, não se altere aqueles ícones, aquele modelo ali. Mas vocês sabendo, tipo assim, a maioria que é professor, né? É igual ao plano de aula. Você sabendo o que é essencial de um plano de aula, pode pedir qualquer modelo que vocês dão conta. Então, o que realmente é essencial para você cadastrar a sua pesquisa. Então, esse é o fundamental, tá? Uma outra coisa que eu estava pensando, daí se tiverem dúvida, pode perguntar para o Anderson. Se quiserem fazer no chat, ao vivo, pode perguntar. Uma coisa que eu acho que a maioria de vocês não fazem é a questão que vocês podem incluir esse relatório de pesquisa aí final ali no Lattes de vocês. No Lattes de vocês tem as produções, daí nessas produções tem a produção bibliográfica, produção técnica e outras produções artísticas culturais. Então, dentro da produção técnica, vocês têm ali relatório de pesquisa. Então, por exemplo, esses relatórios que vocês fizeram, vocês podem depois incluir ali. É aquela questão que vai saber, né? De repente, um teste seletivo que vocês forem fazer, num concurso, é uma pontuaçãozinha a mais que vocês podem ter, né? Apresentando ali essas. E são coisas que a gente faz. A gente deveria, eu também às vezes não faço, mas deveríamos fazer, né?
porque é um trabalho que não é fácil, né? E a gente às vezes não dá valor, né? Mas olha o tempo que vocês tiram para fazer isso e aprende muito. Então, alguma dúvida aí? Para quem fez o relato, para o Anderson? Alguma questão? Eu tenho uma pergunta, prof. Tá. Thaís ou Jéssica? Thaís primeiro? Jéssica? A minha dúvida, na verdade, é em relação a um possível atraso, digamos. Aconteceu alguma alteração no cronograma, não consegui terminar a pesquisa no prazo. Por exemplo, nós tivemos a pandemia agora, né? Então, isso aconteceu com muitas pessoas. E aí, essa alteração eu mando no relatório final, isso? Que houve alteração e mando os motivos dessa alteração no cronograma, do término da pesquisa, por exemplo? Isso, lá no Você relatório pode anexar final. isso. Você pode anexar um novo cronograma. Pode falar, Anderson. Aí você anexa o antigo cronograma, o novo cronograma, e aí justifica porque atrasou, porque eles vão perguntar. Se você não justificar, eles vão devolver. Por que atrasou? Ou por que aconteceu antes? A minha do mestrado, a gente terminou antes com a professora Josi. Aí nós colocamos no relatório que foi terminado antes por isso. Uhum. Então, Ok, pode obrigada. anexar. Então, vocês podem ter acesso. O bom é vocês voltam e meio, como o Anderson falou, dá uma olhadinha, uma xeretada lá, ver se tem alguma novidade. Às vezes a gente esquece, começa, aparece coisas lá, nossa, e às vezes é uma coisa simples de resolver. Então, o que acontece muito é isso. Então, o pesquisador coloca lá e deixa. Daí passa um tempão, começa a fazer pesquisa, daí um dia vai olhar, nossa, devolveram, tinha que fazer isso, eu não fiz a correção. A gente já viu muito acontecer isso. E daí o que acontece? Se jogou praticamente tudo aquele material fora, porque não viu no prazo, e às vezes era uma coisinha bem simplesinha que era para ser feito, por exemplo, igual a Heloísa falou, no termo dela que tinha todas as informações, ela esqueceu de colocar não colocou o telefone. E daí, por conta de não colocar isso, teve que refazer, mas ela observou. Agora, se não observa, fica essa coisa pendente, a pesquisa não vai para frente, daí você está lá achando que pode estar desenvolvendo a pesquisa, quando você vê, não poderia. Né? Então, é bem complicadinho. Eu já teve casos de orientandos lá do PPGECT que eles tiveram que cancelar, eles fizeram toda a pesquisa e depois cancelaram. Então, eles fizeram o mestrado, tudo certinho, não foi orientando o meu, mas ele tem a pesquisa ali, só que ele não pode publicar em lugar nenhum e fazer nada com aquela pesquisa, porque não foi aprovado dentro da universidade. E por coisas bem bobinhas, mas daí ele não fez a correção, passou o prazo, ele já tinha desenvolvido a pesquisa, já estava quase para a defesa final, e não tinha como ele voltar, né, para refazer aquilo. Então, fiquem muito atentos, olhem, sabe? Pega o costume, principalmente depois que vocês se submeteram, às vezes a gente vem recadinho para nós, né? Só que às vezes ela vai para a lixeira, não sei se acontece com vocês, vem recadinho, né? De submissão, de coisas, mas é bom vocês ficarem atentos lá. Thaís, você ia falar alguma coisa? Ia perguntar? Sim, eu vi um negócio que eu nunca tinha visto isso antes aí, Anderson, nesses prints de seus slides. Onde tem ali, acho que você colocou as etapas ali, o cronograma da pesquisa. E eu vi que você colocou uma etapa ali da plataforma Sucupira. Aí eu falei assim, eu não entendi o que seria aquela parte. Se você investigar alguma coisa nessa plataforma, ou se você fez o cadastro, eu queria que você comentasse um pouquinho. Tem que achar. Eu não me lembro. Se eu colocar aqui para você me diz mais ou menos onde está, porque eu não me lembro. Tá. Uma das etapas. E lá. Lembra onde, mais ou menos? Acho que na parte do cronograma. É aquele cronograma. Aqui. É que na verdade... Não. É que aqui eu recortei e colei o meu cronograma da minha pesquisa. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar na plataforma Sucupira quantos programas de ensino existem na região sul do Brasil. E daí, pela plataforma Sucupira, que eu vou conseguir saber qual é a instituição, qual é o programa e aonde acontece.
Então, eu descrevi aqui para eles que depois que eu submeter ao comitê de ética, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar quais são as instituições do sul do Brasil que trabalham com ensino. E para isso eu vou precisar da plataforma Sucupira. Esse aqui é o meu cronograma da minha pesquisa. Ai, que bacana. Eu fiquei com dúvida, né? Que tô pensando aqui no projeto do doutorado. Aí eu falei, o que o Anderson tá aprontando na plataforma Sucupira? Aí fica a dica para os colegas. É que é para eu poder pegar os pesquisadores sem autorização da faculdade. Porque senão eu tenho que pedir uma carta de parceria para cada universidade que eu vou pesquisar. E a professora Josi e eu vimos, deu quase 100 universidades aí. Então, não dá para a gente fazer tudo isso. Então, eu vou pelo Sucupira, que é aberto, e aí eu consigo pegar o e-mail deles público e pedir para eles aceitarem a pesquisa ou não. Entendi. Obrigada. Isso é uma coisa que a Thaís levantou, que eu fiquei pensando, que é uma coisa assim, nós como pesquisadores, a gente tem que ser curiosos, né? Que bom que ela fez essa questão aí. Então, tanto na plataforma Sucupira tem coisas muito interessantes, na plataforma Brasil, CNPq, nós como pesquisadores, a gente tem que ficar, eu tô meio assim, tem que olhar pelo menos uma vez na semana, você tem que olhar, entrar na CAPES, entrar na CNPq, entrar em Fundação Araucária. Por quê? Porque tem coisas diferentes, tem editais, às vezes vocês estão perdendo de um edital, de um projeto, de alguma coisa que vocês podem, né, fazer e submeter por conta da gente não se dar conta, não ver com frequência, né? Então, sejam curiosos, entrem na plataforma na universidade, entra na pesquisa lá, vê o que tem, na extensão, é uma coisa que a gente tem que adquirir esse hábito de ser curiosa, pesquisar e olhar as coisas, porque a gente acha alguns editais, algumas coisas bem interessantes, né? Às vezes tem bolsas, né? Tem bolsas assim, sanduíche, tal, que às vezes o próprio aluno, né, vem e fala, professora, tem isso aqui, eu, nossa, que legal. Então, fiquem atentos, né, a essas questões. Então, essas plataformas são bem bacanas. Então, quem é curioso, esperto e atento consegue achar umas coisas boas, né, para a vida de vocês aí futura, né? Agora como acadêmico, depois como professor também. Anderson, muito obrigada. Eu acho que ficou muito legal. Mas alguém mais tem alguma dúvida, alguma questão? Se você falar alguma coisa também, fique à vontade. Tudo tranquilo? E eu sumi de novo, gente. Ai, ai. Tudo tranquilinho? Bom, então agradeço imensamente, né, esses pesquisadores maravilhosos aí, maravilhosos que fizeram relato, a Thaís, a Heloísa precisou sair, a Jéssica, o Juan, você não chegou a ouvir a pesquisa do Juan, né, Anderson? Muito bacana que o dele, depois você vê no vídeo, porque a dele não fecha na universidade, não. Ela foi lá para frente, porque é com a pesquisa indígena, então tem uma característica diferente e deu tudo certo. Muito obrigada mesmo, foi muito bom. E já convido, obrigada, né, para quem ficou aqui, quem não é do grupo, veio nos visitar e ouvir um pouquinho. E daí eu já convido vocês que a semana que vem a nossa temática vai ser sobre projeto de pesquisa, tá? Então vai falar com a gente o professor Michel Corse, da UTFPR de Campo Mourão, e ele é professor também do PCM da UEM. Então ele vai fazer uma discussão sobre projeto e é sempre importante, né? Por mais que a gente saiba, já tenha feito, sempre alguma coisa a mais aparece, né? Como falou a Thaís, olha que legal, eu descobri que eu posso pesquisar alguma coisa lá no Sucupira, então é muito bacana a gente estar discutindo e vocês podem também contribuir muito, né, para isso. Então, hoje era isso. De novo agradeço, dou parabéns para vocês e estou muito feliz pelas nossas discussões aqui, que eu nunca achei que na vida que a gente ia falar sobre essa temática aqui. Mas eu vi que é importante, então às vezes a gente vai lá na frente, a gente tem que retornar. Então o nosso grupo é muito assim, né? A gente às vezes está indo, aí a gente retorna, tem gente lá no doutorado, então que bom que a gente pode conversar e se ajudar. Então era isso, vamos fechar essa nossa reuniãozinha e vou disponibilizar